my God. Tô entrando Brasil Station aqui no palco. E aí? E aí? Tá aí ele, ó. Olha ele aí. Bom demais, gente. Desculpa o Bom atraso aí, tá? demais. Ô, Hugo, eu tava pensando. Sim. Você conseguiria compartilhar sua tela ao mesmo tempo que se transmite a live ou não? Sim, consigo. Ah, tá. Não, só pra sincronização ficar igual, tá ligado? Tá, entendi. Se você preferir, eu também posso abrir a live aqui no meu. Não, você que sabe, cara. Você quer que eu compartilhe aqui, né? Aqui é de boa. Cara, o que for melhor. O que for Será melhor que dá pra você, mano. Com áudio? Só o áudio? Não, só o áudio não, eu digo assim, com áudio. É porque sempre que eu tento eu não consigo, eu só consigo compartilhar a tela. Entendi. O problema é que você pode ficar com feedback. Tipo assim, você vai escutar o áudio 2 vezes, fraga? Sua própria voz. Saca? Você vai falar... compartilhar o navegador, não? Não tô entendendo, mano. Quando você clica em compartilhar ali no Discord, não tem a opção de compartilhar o navegador que você tá vendo a live? Ah, tem sim. É, então se você compartilhar o navegador, eu não escuto minha voz. Olha isso, vai dar. Agora eu não sei se vai o áudio. É, não foi não. Eu vou por aqui até melhor porque... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar a voz de vocês mais baixa. Não baixinha, eu digo mais baixa. E a live eu vou pôr estourando. Tipo, minha voz fica mais baixa que a live. Porque ontem eu falava... Às vezes eu falava em cima enquanto o cara tava falando e não escutava o que ele falava, entendeu? Sei. É isso que eu tava tentando fazer aos trancos e barrancos. Tava rolando a mesma coisa comigo. Então... Eu não sei como é que você tava conseguindo fazer aquilo. Eu tava pensando como que o Conts tava conseguindo fazer isso. Cara, tava uma dureza, velho. Caralho, velho. Ai. Deixa eu ver o chat aqui, peraí. Ô, gente, desculpa, tá? Não vi chat, não vi nada. Ai. Oh, meu God. Só abrindo o chat aqui de novo. Se o OBS não parar de ficar me trollando, velho. Aí. Fala, Matheus. Bom, cara. Foi mal aí, gente. Ai. Deu ignorada no chat de leve, né? Deu uma melhoradinha na febre. Ô, cara, graças a Deus, velho. Tomei um banho gelado ali pra dar aquela estabilizada. E... Tamo aí, ontem, nossa, sabe quando você acorda e você transpira, velho? Sei. Mas tá melhorzinho do que ontem? Tô melhor que ontem, tô muito melhor que ontem. Nó, outra coisa. Deixa eu ver aqui, Matheus... Maçã, goiabada, melancia, uva, laranja? Fala, Henk, beleza, mano? Pablo, Pé Grande, Sérgio... O povo da plateia tá todo mundo feliz ali, né? Vocês vão vendo, né? E aí, Matt, Cyber. Plateia, como sempre, muito animada. Uhum. Cadê os T? Não teve os T hoje. Hoje o pessoal tá mais alegrinho. É que hoje vai até as 9, né? O pessoal já tá... Você soube? O que é? Jared no começo falou que o Robertinho só vai aparecer pra cerimônia às 5 da tarde em ponto, ou seja, umas 9 daqui. Caralho. Não, mas o que o Robertinho, hein? Tá fazendo, hein? Matando todo mundo do coração. Detalhe. Na minha live, Conts... vai aparecer a legenda em inglês. Eu não consegui fazer com que fosse tradução simultânea, porque eu não consegui terminar de fazer o script. Eu não consegui terminar de fazer o script hoje. Não consegui Que fazer... script? Eu fiz um script que eu utilizava o Google Translator API da IA para poder traduzir a legenda simultaneamente. Porque eu consegui fazer outra IA gerar a legenda da live do Robertinho, entendeu? Entendi.
Mas quem aí quiser, pro português ela não tá, né? Não tá, eu não consegui fazer a IA traduzir em português, sabe? Tem até uma opção lá, né, que é possível traduzir, só que é um API pago de R$37. Aí eu não quis mexer com isso, não. Mas vai ter a legenda aí em inglês. Assim que alguém começar a falar na live lá, vai aparecer a legenda em inglês pra quem quiser. Deixa eu ver se já tá disponível aqui no Essa site. CitizenCon, ela é só Twitch ou é YouTube também? Eles falaram que vão subir no YouTube depois. Mas não estão demorando. mas a live não tá sendo simultânea, né? Não, antigamente eles faziam no YouTube também. Podia fazer, porque a Twitch atualizou as regras deles ontem de noite. Onde que vai permitir que a gente faça multi-streams pra YouTube também, sem backlash, sem problema nenhum. Um cara tá vestido de hot dog, aquilo ali. Ó, a mina tá vestida de hot dog. É isso mesmo. Tá, então eu não tô delirando de fé, é ótimo. Dá não, e tá com um leque ainda, banana hot dog. Tá, ufa. Porque, né, velho, falei... Porque o mestre perguntou, a febre passou? E você vê um negócio desse aí, você tem que checar, né? Isso é porque você não viu o outro carro lançando o dedo. Você viu o que eu fiz hoje no personagem lá no Telegram, né? Não vi, pra ver. Foi Você tanta não correria viu? que eu não vi. Procura a imagem lá, foi a mesma coisa que eu fiz lá. Ele quase lançou aquilo do mesmo jeitinho que o personagem vai fazendo pra mostrar o dedo, o dedinho do meio. Tem como abrir só o chat de um canal da Twitch? Não, né? Não. Se o canal for seu, sim, você consegue... Não, sim, mas seria que instalar um programa e fazer umas coisas. Ah, então foda-se. Complicado. Fazer o quê? Abrir só um chat. Chat? Deu um... Hugo, eu vou falar nessa mistura altura. com o meu chat da minha live com live dele ou o quê? Hugo, eu vou falar nessa altura, ver se minha voz tá boa. Eu acho que eu vou diminuir... Pera aí. Diminuir? Beleza. Não. Eu vou diminuir o som do Robertinho aqui. Ah, beleza. Não, é porque se eu falar nessa altura eu consigo escutar ele enquanto eu falo, tá entendendo? Eu vou buscar meu energético porque eu ainda tô dormindo, velho. Eu vou dar um boost na sua voz aqui, no bate-papo, tá? Que aí do meu lado aqui, quem é o pessoal que escuta na live. É uma só, Matheus. Uma CitizenCon, depois tem outros eventos, tá? Ou seja, os pontos do chat do Hugo não estão ativados pra dar susto, mas eu posso dar um gritão do nada porque ele vai ouvir estourado. Tô brincando. He also had caffeine in the last 10 minutes. Welcome to CitizenCon Day 2, everybody! Vai ficar magrinho, Jerry. Tá empolgado demais. Ah, deu uma emagrecida de tempo hoje, né? Pessoal quiser legenda em inglês aí, procura o íconezinho do C, ou então na engrenagem, você vai achar uma opção lá, vai legenda em inglês, se conseguir só, tá, gente? It's about to start, ladies and gentlemen. Welcome to Day 2. I'm not going to take up any more of your time. Up first, character advancement with Ian, Sean, Forrest, Andre. Give it up! Bone! Start the show! Vamos ver qual é a fita que tem pra hoje, né? Character Advancement. Vai falar sobre o personagem, ó. Tema de DNA novo, blá blá blá. Ó, hello there! O cara meteu o do Obian. Hey everyone, it's so good to see you all again in person. Muito bom ver vocês pessoalmente. So I'm Ian, I'm the art director for StarCitizen. Eu sou o diretor de arte da CitizenCon. Day 2 of CitizenCon. A gente vai começar o dia 2 da CitizenCon falando sobre o nosso trabalho incrível. So first let's talk about life in a frontier system like Pyro. Então a gente falar sobre Frontier Life e sobre o sistema Pyro. So we wanted to create something unique compared to what we've seen. A gente queria criar algo único comparado ao que vocês já tinham visto. And a feeling of historical age. E a gente queria dar um sentimento de era So históricas. this chart describes the fashion pillars for humanity. We can Isso aí see world descreve suits, armors, os pilares das criações da humanidade in terms of material use, em termos de material, manufacturing technology, and novelty. manufaturas. So you can see Earth fashion on the left, Terra fashion on the right, and Frontier fashion right in the middle with a little bit of overlap of Earth. Você pode ver So essentially, o sistema de arte da Terra na Frontier esquerda, fashion o sistema do is personagem à function direita. over form.
They are repurposed and repaired, and generally are misfits rather than sets. Eles foram repropostos, reparados e um pouquinho alterados também. By having storage solutions, Essa customização de arte desses personagens. along the frontier E a utilidade a gente melhorou as funcionalidades, o storage in the game. e o esquema de sobrevivência. Então a gente vai dar uma visão mais de perto dentro do jogo. Nossa, velho. Caramba. Cara, que cenário lindo. É isso que a gente tá falando. Cara, olha o detalhe dessa roupa. Mano, olha o detalhe do personagem, da barba, Meu Deus. da pele dele ali. Isso não é vídeo, tá em game mesmo. Xi, olha lá o Hugo Bebo, velho. Nossa, velho. Oxi. Fala que no internet não caiu. Não. Não, Não. não sei. Mas a live travou pra mim, mano. De novo, igual ontem. Aqui tá de boa. Ah, puta que pariu, mano. Olha o capacete que eu tenho. Nossa, velho, que detalhe incrível. Beleza, incrível. Espero que vocês que tenham jogado o Playground da Pyro tenham visto essas novas funcionalidades. Então, como vocês viram no vídeo, Pots e Storage são as partes-chave do Frontier Aesthetic, que é esse novo design de arte. A gente queria também trazer uma funcionalidade, mas também umas opções de customização. Então vamos dar uma olhada no vídeo que a gente desenvolveu. E a gente vai falar sobre os itens de storage. And this is for modular storage items on the player. Foi mal, gente. Voltou aí. Vai entender, velho. Então agora é uma visão mais de arte dos itens. Parecido o evento da Apple. Os caras falaram, uma coisa boa não veio. Eita, velho, cadê o Bubu? Ele vai surtar, caralho, velho. Nossa. Isso pra mim é loucura, ele interagindo com o cenário, ó. Nossa, velho. Olha, velho. Não já dá pra fazer hoje em dia isso aí. Arrastar o chão pra puxar pra tu. Minha voz tá na altura boa pra Não, vocês? mas o bom é que ele Tá. tá colocando Pra em mim, roupa tá. civil, cara. Ele não tá precisando usar armadura nem nada. É que nem a pistolinha lá que a gente anda carregando agora. Nossa, velho. Cara, cenário bonito. Da hora, né? Isso vai dar muitas opções de customização do futuro e a gente tá muito feliz sobre isso. Então a gente estamos
a gente criou costumes para diferentes tipos de climas. Então a gente tem radiação, calor e frio. E a gente também focou em conseguir um benchmark visual melhor para os assets do personagem, que são as armaduras, os componentes que eles carregam. And we focused on more consistent wearing between 0 and 100% values. So to showcase A gente vai olhar outro exemplo de como a gente fez esses tipos de artwork, essas visualizações menores. Variante do mesmo. Deu vontade de fazer um capacetezinho desse, ó. Cara, o detalhe de dentro ser muito bonito também é muito louco, ó. Tá iniciando. Alright. Então, como vimos So no as we saw vídeo, in the video, as primeiras impressões do capacete estão fantásticas. Então a gente tá se preparando para animar. Enquanto você põe, você tira o capacete. Então, em resumo, a Frontier Fashion está expandindo o design para os humanos, dando uma visão maior de persentimento histórico. Agora a gente vai falar sobre alguma coisa diferente. A gente vai falar sobre algumas gangues no StarCitizen. Então a 9 Caudas foram uma das gangues principais no jogo para os jogadores lutar. Por enquanto, 105 milhões estão nessa gangue por conta de vocês. Então vocês estiveram ocupados, bom trabalho. Beleza, a gente precisa introduzir agora algumas mais features no jogo. A primeira função é o Rough and Ready. Então o design da game, eles têm que ser específicos para cada tipo. Então na inspeção mais específica, vocês vão perceber as tatuagens, na progressão de rank e no ambiente que está situado cada gangue. Verdade, Matheus. Elas parecem fantásticas vendo assim. Então o Warfare pode ser encontrado em algumas estações espaciais ao redor de Pyro. E as tatuagens, como eu disse, eles são um design progressivo. E isso ilustra a hierarquia no jogo. Como jogador, você vai poder ganhar essas tatuagens em um personagem diferenciado.
A próxima gangue que a gente vai falar é os Headhunters. Essa gangue também está localizada em Paro, mas ela oferece uma série totalmente diferente do Frontier. Uma vibe mais de terra desolada, assim, com muitas personalidades. Ela, por enquanto, está em produção, mas a gente pode dar uma visualizada. Boa tarde, Duda. Beleza, e agora a competição de cosplay no próximo ano. Eu espero que vocês estejam com esses costumes. Agora a última gangue que a gente vai falar sobre são os Dusters. Então a Duster é uma gangue criminal especializada em crimes relacionados à mineração. Eu amo o design da armadura deles, você pode ver na imagem. E esse foi um ponto inicial para começar esse tipo de linguagem de design. E como vocês podem ver, aqui a gente pode ver a line-up da Duster Gang, mostrando o level e a raridade. Então, como jogador, você pode horizontalmente elevar seu level, e isso vai afetar no seu playstyle. E você tem a vertical. Por exemplo, a common bounty hunter armor set will be weaker than a legendary. And as armor progresses in strength, it's harder to acquire. So, harder missions, rarer drops, higher reputation. Missões mais difíceis vão resultar em itens mais raros, assim como a armadura legendária, ou itens menos raros em missões mais fáceis, como a armadura comum. Então, baseado no cenário que eles vão encontrar, ou o papel que eles querem estar, você vai utilizar um tipo de armadura diferenciada. Isso vai ajudar a mobilidade, vai ajudar no entendimento do ambiente. E as categorias de armas novas são as de combate, de especialidade, de utilidade e de ajuda. Isso vai definir os tipos de itens que vão estar disponíveis no inventário da armadura. E também uma funcionalidade adicional é você conseguir dar tipo uma assistência no papel que você escolheu. Então vai ter alguns benefícios dependendo da classe que você escolheu. Por exemplo, se você está com uma armadura mais pesada e você tentar voar uma fighter, você vai ter uma visibilidade menor por conta da armadura. Então, nesse cenário de uma batalha, por exemplo,
entre naves. Você vai precisar de uma armadura que se encaixa naquele cenário. Hygiene simulates and tracks the accumulated effects of a character going unwashed for A higiene ela simula e traça os efeitos acumulados de um personagem enquanto ele não está limpo por um certo período. Então a higiene porca pode deixar você com pouca vida e com comentários sujos e também doenças. E a higiene ela decai mais rápido se o personagem se tornar sujo ou vestir roupas sujas ou armaduras sujas. Os efeitos visuais são disponíveis na pele do personagem, como suor, nivelamento, ou sangue, todo esse tipo de coisa. Okay, so that covers a quick recap on armor sets and hygiene. Let's get back to Agora a a gente vai video mostrar um vídeo showcasing mostrando tudo isso que a gente falou sobre. Fora das mecânicas de higiene, não, né? Por favor. Será? Boa tarde, boa noite, beleza? Yoda tá revendo a CitizenCon de ontem. Awesome. So you'll be able to find the Então não tá na dusters tag, scattered está around assim. various derelict settlements and wrecks in Stanton. Então vocês vão poder encontrar os dusters em áreas mais isoladas, tanto no sistema Stanton quanto no sistema Pyro. And with that, I'll hand you E over com to isso Sean eu vou deixar Tracy. vocês com o Sean, You guys have been vocês foram awesome. incríveis. Enjoy the rest of your show. Aproveitem o resto do show. Hello, everyone. All right, so I'm Sean Tracy. I'm the senior Eu sou o director diretor of tools sênior and de tech ferramentas e content here at tecnologia Palm Games in Los Angeles. So Então hoje eu today, queria I want to talk about falar sobre o StarCloth. StarCloth. And StarCloth was initially unveiled at a previous CitizenCon, kind of in an early Então o stage. StarCloth So foi it's now apresentado para rolled vocês into como full um early production, stage and na it's, used in CitizenCon. both Squadron 42 and E Star a gente tentou Citizen. implementar isso So it's gonna be seen tanto on no more and Esquadrão more assets, 42 like some of quanto the no great Star art that you Citizen. just saw. So what's really cool Então o que é about it muito is that it's legal unified with the physical world, que whereas isso before, it unifica wasn't o unified mundo and was based físico com completely o on mundo character movement. visual. Now, it's faster than the previous Ele é mais setups, rápido que and in the os end, it just looks a setups whole lot better. iniciais So today, I'm going to cover e some eles of the melhoram tech, the a representação pipeline, and we'll visual. see some results. So let's get and Então a see gente it vai in mostrar uns action. resultados para vocês também que a gente não tinha mostrado anteriormente. Uou! Trench coat. Não, isso não é a nave que eu tô Cloth is pensando. não, hard. velho. Guys have to run upstairs. They have to crouch. They have to prone. It's got to collide with the environment. No caso dessa jaqueta aí, desse tipo de vestimenta, ela é pesada. Então ela vai interagir And mais even com o more ambiente. difficult, it needs to hold up in high-end cinematics. É
é muito mais difícil carregar, ao mesmo tempo que ela interage com o ambiente, ela interage com o personagem, tanto quando ela tá agachado, quando tá pulando. Cut that one just before some Eu good spoilers. cortei aquilo antes de dos spoilers. Alright, so how's it all Então como isso vai work? funcionar? Well, cloth uses two meshes, a Então simulation mesh a or roupa ela usa cage, duas and the meshes, render mesh a itself. sim So mesh que é vertex padrão e a colors render indicate how it's mesh. constrained to that Foi que a cage, gente construiu and thus the depois. simulation. So for example, black vertex colors indicate a full constraint. Basically it follows the skinning. White vertex colors indicate unconstrained vertices. Então, So the por movement is exemplo, determined entirely by the a parte simulation. preta ali And na then we can esquerda, do ela a blend segue of gray values a that is pele, used for fine ela não tem transitions muitas and blending interações, já a fall parte off branca é in que between tá the fully tendo várias skinned and atuações. fully E a gente simulated alterou isso assets. para render So in mesh, the end, que tem muito these mais meshes are sent to triangulações the e podem engine, interagir where we melhor. bind the cage to the render mesh, and then tech artists can leverage some of the runtime tools. You can see up on the image that the sim cage mesh has about 5,000 Vocês triangles, podem ver a quantidade de whereas the actual triângulos render que mesh is tem about 45,000 descrito na triangles. So it's imagem, como a obviously sim much cage more tem efficient 5 to mil e simulate the poucos, sim enquanto a cage render mesh mesh tem versus 45 just the mil. render mesh itself. So part of the Então parte da technology is the runtime tecnologia iteration support, which you can see in the image o above tipo me de here. interação That's com with all the massa, red spheres. colisão Here we're e actually displacement, que é o painting the movimento collision da radius of roupa. every single one of the vertices, and allows us to fine-tune the simulation without having to add arbitrary Então com collision esses meshes. tipos de Although meshes, we a gente can. consegue fazer com que We esses paint a polígonos se variety of movam de properties, so maneira some of these other única, properties are cada mass polígono or displacement. de um tipo In the top diferente. right, you can see an example of the old legacy implementation using pendulums. Você And pode this ver uses joint chains and exemplo na foto da collisions, direita, but como a gente assets fazia with antes com multiple layers, like pêndulos. the one that you can see there, or ones like skirts or gowns, they were really difficult to do with pendulum Então com a simulation, simulação but they de are pêndulo solved with era star muito cloth. mais difícil de fazer do que com a I triangulação mentioned do it's completely StarCloth. unified with the physical world, and what that really means is that wind, Isso que impacts, significa object que collisions, vento, thrust or impacto, backwash, all these todo kind of esse things tipo de actually coisa react to it, reage a or the isso, cloth ou a reacts to roupa these reage things, a esse and tipo de so much coisa. more. So it's not just Então character não é só o movement. movimento do personagem. Now, it's a hyper-efficient simulation, and it's several orders of magnitude faster than the legacy Então é uma implementation that we magnitude used bem before, maior and do has que a a lot of anterior, easy-to-control parameters for e a tech gente art, pode cobrir which are muito mais compression, stretching, perímetros, and bending. tanto quando So esticam, as mentioned yesterday by quando Chris eles Rain, our senior lead retratem. physics programmer, we support soft body tapered capsules, which are twice as fast as our As ragdoll cápsulas capsules. são duas It's vezes mais also key rápidas to do que as solving one of cápsulas the que a gente most tinha important desenvolvido antes. aspects of plausible cloth simulation, and that's E ela dá mitigating uma the tunneling simulação or the clipping de vestimenta that bem mais happens, plausível. through a character. So it's very difficult to solve with pendulums. So with all this tech Então in com mind, toda essa we can tecnologia em do mente, really a gente complicated pode assets fazer like the uns duster artes and the bem one I mais wanna show complicados you do que now. antigamente. E a gente vai dar uma representação para vocês. So here you're seeing about 5 different layers of Então a cloth going gente on vê and aqui self-colliding between each 5 other. tipos diferentes de camadas, colidindo ao mesmo tempo na roupa. It's reacting to the planet wind, Tá reagindo com which is always a changing. terra do planeta, tá reagindo com a On the ventania. front, there's a big leather apron. So this one's actually a lot heavier and it moves a lot differently than the cloth on the Então back. essa camada da frente ela é muito maior, muito mais pesada e ela se move diferentemente do que a de trás. So he's walking into the wind here. Agora ele tá andando em direção ao vento. And in E no the fim, end, as I mentioned, it just looks a whole lot como eu better. disse, parece muito melhor. So with that, I want to hand you off to Então my com isso eu friend vou deixar Andre com Pierce, o meu who's amigo going to talk about Andrew, hair. que vai falar sobre cabelo. Cara, se for o careca de novo... Ah, não é. Ufa. Tadinho, velho. Hi everyone. Tudo bom, pessoal? Nice to be here. Então, foi ótimo estar aqui com vocês. Eu queria começar com a pergunta. Quanto vocês estão ansiosos com um novo tipo de cabelo no universo? Beleza. Então, eu sou o Ander, sou o líder de arte. A gente criou um departamento diferente do time para tratar desse tipo de feature. E eu estou muito orgulhoso do que a gente alcançou.
definitely worth it, okay? Demorou muito, mas valeu a pena, viu? We're gonna start by just looking at the most Então a gente vai impactful changes that we mostrar have, as mudanças in our mais workflow. impactantes que a Okay, gente bit tem of a feito. technicality part. Then you're gonna get to look Então at vocês the têm benchmark assets we have vão ter uma created. visão do benchmark que a gente criou. And from there we're gonna take a glimpse into the future E depois a gente vai of ter uma what the visão hair could do be, futuro, with a de more como o diverse cabelo vai ficar, hairstyle, where we're de trying como to esse run away a estilo little vai bit ficar. from the, military look that was driven Vai ter mostly by uma visão what Squadron mais 42 was, militar assim. so because we did a lot of work for that as well. And yeah, from there, as a last note, I'll have a special E daí eu vou ter announcement for you guys. anúncio especial pra vocês. Don't wanna spoil Eu não it, quero dar but you spoiler, stick around, mas you're gonna fica love por aí what que vocês we vão have, descobrir. okay? So, first thing I want to touch O now, primeiro que eu quero very falar é uma simply, coisa bem okay? simples. Hair for games is hard. Cabelo It's para really jogos é hard. bem difícil. Oh, by the way, did I tell you these are actually game-ready assets in the persistent universe? Então, como eu disse pra vocês, esses daqui já estão no universo persistente, são Fully rendered. totalmente In our engine, renderizados okay? Game-ready, na performance, nossa engine. ready to be shipped. Okay? So, hair is really hard. Então, como like I eu was disse, saying. cabelo é bem It is difícil. AAA challenge, basically. You see games that get it, games that don't. Você vê gangues Some que of tem, them gangues que não. get it more or less. Você vê cabelos que Either são way, maiores, for us, menores. the challenge is the same. We're not Então, different, and the mesmo challenge esses is real. tipos, o We desafio é o discovered mesmo. StarCitizen, Não quer dizer que vai ser like diferente. day-night cycles, all these light shafts, all this MMO, people running around with the hairs, a lot of motion, a lot Então, of todo esse fast-paced movimento, movement. toda essa quantidade de pessoas no mundo Yeah, aberto it is assim, hard. com But vários the cabelos best thing movimentando ao is mesmo tempo, é bem we have difícil de computar isso Okay. tudo. It is, yeah, claro. It is. Mas a gente queria dizer que a gente conseguiu atingir o seu objetivo. It does not end Mas isso não acaba here, aqui. okay? It's the nature of CIG. We just keep pushing the boundaries. A gente but, também like I tá said, we're really proud of empurrando what we're nossos showing you here limites. today. So, let's dive in what Então we a gente vai made all começar this falando possible, da okay? textura, On a high note, on a high level. num level mais alto. A successful hair requires three fundamental elements. Um cabelo de sucesso There's the tem texture, 3 there's the fundamentos: a placement, textura, and there's also o the shader. placement, que é a If one of these localização que ele vai elements estar, e o fails, all of them shader, do. Okay, so it's basically, que é o you know, great sombreamento, texture, great a placement. interação If com a luz do your, ambiente. shader is wrong, no go. Então todos têm que estar funcionando perfeitamente, não pode ser só um. Então todos são vitais, todos são importantes. Que tudo aconteça ao mesmo tempo, que tudo funcione ao mesmo tempo. E a gente vai dar um olhar profundo em cada tipo deles. Ou como o Robertinho diz, trazer uma fidelidade alta. Então a textura teve bastante mudanças. O que você vê em cima, esse é o alcance comum que a gente tinha. Que é uma textura mais rígida, mais simples, isso é o que acontece em 99% dos jogos. Com menos detalhes também. Então, e é um negócio mais razoável de testar, enquanto vai produzindo o jogo. Mas o cabelo, ele tem que parecer um pouco mais fino, para ele ter esse ar dessa textura e ter esse ar de demonstração visual parecido com o que a gente tem na vida real. Só que significa que quanto mais fino, mais subpixels a gente vai ter. Só que então quer dizer que a gente precisa fazer com que ele seja mais grosso do que a vida real, mas ao mesmo tempo ele parecer fino. Então a gente tem 3 tipos de transição: da parte da frente, a parte do meio e a parte de trás. And added a gradient to it, so no longer true black and true white. Now, this is a lot of technicality. You will see practical examples. Então você vai ver alguns exemplos desse tipo de textura e vocês vão ver os resultados que a gente alcançou depois. Já no de placement, que é a movimentação do cabelo, a gente veio com a biblioteca de cabelos. Eu podia estar aqui o dia inteiro falando sobre a biblioteca de cabelos, porque eu sou uma pessoa muito técnica. E se você quiser saber mais e quiser falar comigo, eu posso falar muito com você sobre isso, porque eu gosto muito dessa parte. Mas imagine na vida real.
Imagine uma construção que você pode fazer uma parede, um teto, um chão e uma janela. E da parte ali, dessa visão, você não está construindo simplesmente a casa, você está construindo toda a cidade. Isso são o que as bibliotecas de arte são. You wouldn't have a fruit salad of assets, which was what we had in the here not too long Só que com essa biblioteca fica mais limitada, mas com o jeito que a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu um abrangimento melhor. Então, obviamente, com várias mentes pensando, vários tipos de qualidade diferentes e tipos de qualidade. Só que a gente queria uma qualidade uniforme. Então essas bibliotecas são as grandes soluções. Então demorou pra gente criar um tipo de estilo 40 dias. Só que a gente conseguiu melhorar a quantidade muito maior, que a gente conseguiu fazer muito uma quantidade de estilos de cabelo em 40 dias e não somente um quando a gente conseguia antigamente. Então esse tipo de bibliotecas são maravilhosos, a gente usa porque a gente ama. Só que a gente obviamente teve um dos melhores artistas do mundo trabalhando no cabelo e a gente conseguiu atingir o escopo que queríamos. Já na parte de shader, teve umas mudanças também, as mudanças técnicas, as mudanças de velocidade para funcionar mais rápido. E a gente conseguiu trabalhar no escopo que a gente conseguiu lidar melhor. Só que a gente precisava de tempo maior, só que era um tempo corrido. Então, cada tipo a gente conseguiu trabalhar com o custo, que é o padrão. A gente primeiro trabalhou em cima do padrão e tentou parecer um pouco mais natural. Pra gente fazer mais oclusão ambiente, que é aquela meio que uma neblininha, quando você liga aquele tipo de gráfico no jogo, com o tipo de iluminação, a refração que o cabelo faz. Então cada mecha do cabelo tem uma cor. Então imagina que você tem um caminhão, que você tem um carro dentro dele, que você pode usar quando quiser. Só que você pode escolher quando você usa. Você pode escolher onde vai pôr. Porém o caminhão ele já estava lá. Então é meio que essa ideia que a gente estava pensando de ideia de cabelo inicial, tipo, a gente precisa de mais iluminação, a gente precisa de mais sombreamento, e isso para chegar até a etapa final demorou um bom tempo para arranjar como cada tipo de cabelo ia reagir diferentemente a esse tipo. Então, quando vocês começarem a olhar os vídeos, vocês vão ter uma visão melhor do que a gente está falando. Então, essas imagens que vocês estão vendo, eu não tive nada a ver com isso, foi totalmente CID. Então a gente tinha um tipo de cabelo que já estava pronto. E a gente tinha uma capa de cabelo que fica em cima da cabeça do personagem, que é só pra a gente ter uma ideia de como ele ia trabalhar com a luz. Ela é invisível, obviamente ela não é visível para a pessoa. And so we now have a 2D space that relates to a 3D. Então agora a gente tem um espaço 2D que reage com uma localização 3D. An insane advancement because cards normally are stacked on top of each other. So when an artist is placing cards, if you paint one card to make it white here, well, it's going to be stacked on top of the other and you're going to get spots all over the place. Então, pra gente fazer tipo de pinturas diferentes, você tem que saber que a parte da frente ela tem que estar pintada de uma maneira, a parte de cima e a parte de trás. Antes isso tornava complicado porque a gente pintava uma parte, as partes embaixo dela eram pedras também, só que a gente não podia ter isso no cabelo. Eles tinham que ter tons diferentes, independente da altura. Então a gente conseguiu atingir também esse objetivo, e isso foi incrível.
Next video, we're going to take a No look próximo vídeo a gente vai dar uma olhada sobre power tools, okay? This is not the way algumas it's gonna be ferramentas. exposed to you guys in the Esse não é a character maneira que a gente customizing. vai You'll know more expor about that vocês later, a customização do okay? personagem. This is the tools we Essas são as use to ferramentas que a gente usou de como a gente conseguiu criar os hairstyles. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo. You have the full range, so you can go for full white. These are melanin ranges, so realistic ranges. Essas são as ranges de melaninha, você pode ir todo branco para todo preto. Obviously, you can go redhead as well. Obviamente você pode ir para uma tonalização de vermelho também, um pouco ruivo. Get out of the way. You also have the dye feature, where Agora you can see você all vai the ver a things we feature de talked about pintura que a implemented. gente implementou. You can go a bit more wild on this. Você tem uma região do cabelo que é vermelha, mas como você percebe ali perto do rosto do personagem, a coloração tá diferente. Vocês podem perceber cada tipo de mecha também sendo pintada de maneira diferente. E essa é a importante dos cartões, das camadas de cartões, para tornar mais realista esse tipo de pintura. Essa é como a oclusão está funcionando, então você pode ver as sombras e a luz, como está reagindo. Pixel depth set helps us with the transitions as well. Cool. Beleza. By the way, did I tell you these are actually game ready assets? Eu já contei pra vocês que isso também já está pronto para uso. Então, como a gente entendeu um pouco melhor como o cabelo funciona, essa é a parte mais chata que eu tinha falado pra vocês. Isso é muito emocionante. Só que a gente quer mostrar pra vocês como funciona na engine. Então, esse é o vídeo de como a engine funciona em relação ao cabelo. Os fios soltos, gente. Impressionante, não é mesmo? Louco demais, né? Você vê o volume, cada fio é uma coisa, não é uma textura pronta. É realmente... Parece sério. Parece vida real mesmo, né? Tipo, vida real, quando você perceber cabelo de... Que é maior assim... Não são todos os fios que são juntos assim. Tipo, se o cabelo é penteado pra baixo, tem alguns fios soltos, meio... espaçados no ar assim, tá ligado? Você pode ver a sobrancelha, sim. Estilo meio bagunçado do cabelo com os fios meio quebradiços. Para as empresas atingir esse nível do StarCitizen, acho que vai demorar, hein?
Deixa o StarCitizen ser lançado pra você ver, principalmente Esquadrão 42. Bom, isso aí é o estado atual que está agora, né, gente? Aham. Né? Não tá na live pra gente julgar, mas isso aí já tá desenvolvido dessa forma. Não é o que eles gostariam de desenvolver. Isso aí é o que foi desenvolvido até o momento. Então, isso aí tá pronto, só não tá. A gente vai ver só no Esquadrão 42. Depois que vem pro Star Citizen. Perguntar pra você que sabe mais, Hugo, por que eles lançam lá primeiro? Ah, cara, o Cyber consegue explicar isso também, mas quando iniciou o projeto, lá atrás, lá na arrecadação, cara, esqueci até acho que é Kickstarter, não lembro o site que foi, era para ser lançado o Esquadrão 42. Só que o negócio fez tanto sucesso, deu tanta grana, tanta gente que acreditou no projeto, que eles decidiram aumentar o escopo e lançar também o Star Citizen, entendeu? Ah, entendi. E depois eu explico com mais calma. Great guys, so I can see by your feedback that you Então, really enjoyed como the você dice, pelo feedback que vocês gostaram bastante. Pretty cool. Okay, yeah, these are game Então, ready beleza, assets esses são as well. artes Now, que já like estão I promised prontos. you, we're trying to make this diverse and get away a little bit from this type of hairstyles you just seen now. Então, a gente também queria aumentar a diversidade, né? Como vocês podem ver, a gente conseguiu abranger. E vocês vão perceber também no próximo vídeo que temos vários tipos de artistas, 3D, de arte, de tudo. Então, essas coisas que vocês viram aí são as coisas mais difíceis que você pode fazer em arte no cabelo. And render it at 60 frames per second on an MMO, you can do pretty much anything. Okay? It's our glimpse into the future of what type of diversity we want to Então, a gente achieve. vai dar uma olhada no futuro de qual tipo de diversidade que a gente quer atingir. Just showing you that if this style is one of the directions, then the full range will Então, come. esse estilo que vocês vão ver é um dos estilos que a gente quer alcançar em todas as direções que a gente quer atingir. Caraca, velho. Calado, sabe? Tá. Caramba. Dá vontade de dar um zoom, né? Aquele zoom. Pô, sendo sincero, eu acho que esses cabelos trançados dão mais trabalho do que os outros. É mesmo. Cara, eu só tô pensando na máquina. Vai precisar ter pra rodar isso. Meu PC tá chorando aqui só de olhar. Thank you guys. So yeah, like Então, como eu disse, essas imagens que vocês viram, elas estão sendo renderizadas em tempo real, dependendo das condições atuais. E é por isso que estamos bastante orgulhosos. Mas como eu disse, não acaba aqui, a gente vai empurrar um pouquinho mais pra frente. Eu tenho certeza que vocês estão um pouco cansados.
especially as an artist, right? So, we finally arrived. Now, we've seen all this. What does this mean in a practical sense? O que significa no senso prático para vocês? Que é a pergunta que vocês devem estar tendo. Well, let me tell you Deixa eu really contar pra fast. vocês bem rapidinho. We made over 75 A gente fez mais ou menos 75 tipos de cabelo uns 6 meses atrás. Isso é pra caramba. Isso é muito. Isso é um ótimo alcance. Mas, como a gente disse, não acaba aqui, são coisas simples de falar. A gente precisa fazer isso funcionar com chapéus, com óculos. Então vai demorar um pouquinho. Porém, a gente criou uma quantidade para dar um replace em todas essas coisas que vocês viram aí. E o que vocês vão ver depois. E também vai dizer quando vocês vão conseguir ter suas mãos essas coisas. Então eu vou deixar vocês com esse vídeo. E depois meu amigo vai subir aqui no palco para contar o resto para vocês. Isso é o que vocês realmente vão ter. Mano, eu vi rabo de cavalo. Eu vi. Esse ano. Caraca! Dezembro. Foi um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigado, pessoal. Caraca, véi! Em dezembro, velho. No quarto quadrimestre, né? Então é... Trimestre. Agora, dezembro, não, pode ser até novembro. And for Ian and his awesome character team and the amazing characters they Pô, showed isso aí us pro Ian aí, earlier. quem sabe? Absolutely fantastic. Desenho. Não duvido. Então eu vou correr um pouco pra falar sobre vocês sobre isso, porque a gente não tem muito tempo. A gente falou sobre cabelo, a gente falou sobre a cabeça, a gente falou sobre outfits. A gente vai dar uma pipeline também dos atores que a gente contratou. Então a gente teve uma expansão do DNA e na customização. So what is a DNA pool? DNA pool is just a bunch of heads that we put in the game. That way you can modify the ears, the nose, the chin, the mouth, and you could interpolate between all the different heads. O que a DNA pool são vários tipos de cabeças que a gente colocou para vocês conseguirem customizar cada coisa diferente em vários tipos de opções. Então a gente tem mais 16 novos tipos de cabeça que vocês podem customizar as orelhas, a boca, o nariz, todo tipo de coisa. E a gente tem mais features faciais, a gente tem mais tons de pele, a gente tem mais tipos de esquemas de pele, como sardas, pintas, esse tipo de coisa. Ui. Então, essa é a nossa pool, que são 16, só que a gente precisa mais, e essa é a nossa nova. Eita! Very exciting. Right now in the PU, when Agora na PU, quando você está jogando, you get 9 females and 9 males. And now we're going to be getting all these characters. você tinha 9 femininas e 9 masculinas, e agora você vai ter todos esses personagens, pro Esquadrão e pro Universo Persistente. Então a gente teve esse tipo de scanner que ajudou a gente a traquear como funciona cada curvatura da cabeça do personagem. E esses scanners eles foram melhorados para sua tecnologia funcionar melhor. Então todo esse processo demorou horas para calibrar. E isso demora em segundos.
Average of 4 scan actors per day now. We used to be doing 1. Então a gente costumava fazer um ator por dia, agora a gente tá com uma média de 4 atores escaneados por dia. E esse é um mapeamento maior que a gente pode pôr nos personagens e nas cabeças deles. Photogrammetry captured in raw images at 8K texture map resolutions. Então a gente foi uma fotogrametria capturada desse tipo de imagem. Now, close your eyes if you're a little sensitive to light. Com mais de 8.000 texturas. This is the process we use to get the pictures, to build the photogrammetry, to calibrate the camera. Esse é o processo que a gente faz para fazer a fotogrametria. Capturar todas essas fotos. Rapaz. Doideira. All right. So, there we got some characters here. Então a gente tem alguns personagens aqui na tela. Todos eles foram construídos com as coisas que a gente acabou de mencionar. E a gente quer falar um pouco sobre tom de pele agora. Tom de pele é meio... É meio que uma picadinha. A gente queria que vocês tinham a possibilidade de customizar da maneira que vocês queriam. Então a gente tenta achar a média do tom de pele. E a gente pode achar qual tipo de tom de pele tem e como a gente pode aplicar isso. Então quando você aplica, ele tem menos influência, porém aplicando, mantendo aqueles detalhes altos. That middle one, that whitehead, that's where we get once we've extracted the data. It's now ready to apply the skin tone, which you see at the end. Agora ele está pronto para aplicar esse tom de pele como você vê no final. Aqui estão mais detalhes sobre o que eu estou falando. Agora essa pool de cabeça que a gente tem com esses formatos maravilhosos, esses narizes, essas orelhas. Vocês verem que a gente calibrou todas as fotos dos nossos atores e a gente pode ver exatamente o que eles são supostos a parecer. E também isso renderiza para nos retornar um valor, e esse valor é qual tom de pele ele vai se formar, dependendo daquele personagem. E quanto mais a gente cresce a nossa pool, a gente tem mais quantidade de cabeças e a gente tem mais tons de pele para trabalhar. Isso são dados reais que a gente conseguiu desses escaneamentos, dos atores. E quanto mais os nossos dados de cabeça crescem, mais cresce a quantidade de tons de pele que a gente tem. E aqui é ele aplicado e mostrando para vocês dele em prática. E isso é o que é melhor sobre isso. Eu fiz isso com o nosso novo criador de personagem e o nosso customizador dos personagens do Esquadrão 42. Tudo que vocês viram aqui, todas essas cabeças vão ser aplicadas no novo universo persistente. And as you can see right here, here's a little scene I put together using the outfits, using the hair. E como vocês verem, essa cena é colocando tudo o que aconteceu antes, os outfits, os cabelos, todos os tons de pele, tudo. E agora eu vou trazer meu amigo que estava falando de volta para falar mais sobre isso. Como a gente conseguiu trazer isso pro live, que é o jogo. All right, so what's this all mean to you guys?
Let's show ya. Time for live demo. Agora ele vai mostrar um demo. All right. Live demo, Que é rodando dentro do jogo. I want to welcome you to the Biotic Corp Eita porra. Calliope machine. Cara, Surta aí. alô nós. Nossa, dá pra ouvir ele So respirando. here you can see we've got Briga. I'm getting Dá pra ouvir o quê? You can see Ele we've got respirando. two body types Vocês that veem I que a can gente select pode from ter at dois any tipos de point in corpo que a gente time. pode escolher. So we're gonna start in Então a gente right vai away. começar agora. Now you might recall how the character creator currently Então vocês works. lembram como funciona? You would have a whole bunch of source heads from our DNA pool. We would select one of the facial Vocês shapes escolhiam and then um we blend it up dos or tipos down, faciais e vocês depending on juntavam how much tudo you wanted como that certain vocês facial gostariam. shape. Now, this was pretty good, but it's not the most intuitive Isso era of muito bom, mas não systems. era um sistema So muito instead, what we intuitivo. wanted to come up with was a much more Então a intuitive way gente to criou control um this. negócio And mais what we've intuitivo. now introduced is sculpting A gente mode. introduziu o Sculpting Mode. Caraca, velho, nunca vi isso. É o modo escultura. It's quite interesting to know what's going on behind the scenes, and this wasn't an easy problem to solve, but our animation programmers and tech artists and everybody came together, and they figured out a way to basically make it so that from the DNA pool, we are making a selection based on what you want. Então a gente out of it. conseguiu que com a So DNA it's Pool a going gente on conseguiu fazer between uma all the different seleção options. Now, I'm gonna start baseado making some no changes que os here programadores right conseguiram away. atingir pelo back-end So, I wanna wind up e the fazer a nose. seleção automaticamente. You can see that it's all very Enquanto intuitive, vocês it's fast to use. fazem isso I'm gonna intuitivamente. make the lips a little bit bigger here. There we go, something like that. I think that looks pretty Eu acho que good. assim tá bom. I'm gonna adjust the brow here, maybe Vou make it a ajustar little um bit of pouco a as heavier brow. sobrancelhas, parecer um pouco mais pesadas. Now we can adjust the Agora a eye gente shape, vai we can go mudar more um pouco a almond forma do eyes, olho. we can go more oval, A gente we pode can deixar have ele a mais heavy lid. oval, You know, I can find a mais whole bunch of circular. different A gente options tem muitas within here. diferenças. A gente tem muitas opções diferentes aqui que você pode trabalhar com. So here we're starting to mudou look pra pretty good. caralho. I want to give him a little bit more of a hero chin. Então a gente vai aumentar um pouco mais o There we queixo go. para I'm deixar um liking queixo mais that. heróico. Yes. That's cool. All right. So, not to spend too Beleza, much não quero time on that, I não want to show you some of the other quero features. And speaking of features, passar muito tempo nisso. we go to our Agora a gente vai skin passar para os tone. features, agora a gente vai ver So o tom de finally, pele. you're not just selecting a Agora você preset não vai skin selecionar tone, um preset. you can move Você through the pode whole mudar, gamut of the você lookup pode table, mover and toda a this is gama melanin and de cores que a hemoglobin at gente the tem same e ele time. vai alterando ao mesmo tempo que você vai movendo por essa gama de cores. So at the very top of it, I've got a texture slider. So Então no instead of topo a the gente whole tem uma head sort of textura, selection, um we can go selecionador de between textura. all the different Então a gente textures pode now. mover para Like todos os Forrest tipos de mentioned, we're textura gonna que a have gente 30 tem. of these for one body type and 30 for the other body type. So here I'm kind of like in what am I like? Oh, I like I like A gente tem a mesma quantidade para os dois tipos de corpos, tanto masculino quanto feminino. Kind of like something like that. That's cool. All right. So the next step in Então our no skin próximo tone passo no nosso is tom de the pele é a complexion. complexão. And complexion, we've added E a gente adicionou freckles. sardas. So here I'm just blending in and I'm E blending aqui eu out tô the só amount of aumentando, freckles. Now, diminuindo a I've cranked it quantidade all de the way to the sardas. top just so you guys can see it. But for my character here, I'm going to keep it kind of subtle, like this. But Mas quite a com o few of them. personagem eu vou tentar deixar um pouco padrão aqui. We've also got sunspots. Now this is Agora a gente tem little more os weathered sunspots. skin. We'll give this sort of look. And we've got a whole bunch of different blemish masks planned for you guys. Whether that's sunspots or liver spots or anything to that effect. Now, I'm going to give this guy kind of a weathered look because I think the skin tone looks pretty cool like that. Ele vai deixar um ar mais pesado Yeah, para I'm esse tipo de digging pele, that. porque ele acha que funciona All melhor. right, so next up, Então agora o próximo passo, eyes. olhos. So no longer do we have the green and the brown. Então agora a just gente não the tem mais full o verde, selection. o You've got a marrom. full RGB Agora você chart tem of what you wanna todo select. um So selecionador de if you wanna gama have RGB. bright green eyes, if you wanna have hazel eyes, if you wanna have blue Você quer ter eyes, olhos if you wanna have laranja, any of these eyes. turquesa, azul, This is all very, verde claro, verde escuro, very todos nice. você So pode ter. again, we can go with deep browns, Você pode ter we can go with marrom mais sort of a steely escuro, blue, which I'm kinda digging for the azul skin mais tone. cor do mar, assim, I quite like that look. que eu That's gostei cool. mais. Oh, well, we'll get into some funky colors, don't you worry.
Agora as coisas que a gente adicionou, que foi mencionadas antes, a gente tem a maquiagem. Eu não quero demorar muito tempo aqui, porque a gente vai falar sobre isso em alguns minutos. Porque a gente quer mostrar o blending, quando isso é adicionado, quando isso é removido. Então agora, como o Andrew falou, a gente tem todos os estilos de cabelo que você pode escolher. Então eu vou pegar algumas diferenças. Tem uma realidade para alguns, tem outra realidade para outros. Essa é o que eu queria que minha realidade fosse. Eu vou deixar o moicano. Eu gostei desse jeito. Não vou usar, não gosto. E agora a gente tem barba. Se você quer selecionar uma barba cheia, você pode selecionar uma barba cheia. Se você quiser só metade da barba, se você quiser um bigode, vai estar embaixo. Então a gente tem todos os diferentes tipos de barba que você pode adicionar. Então eu vou deixar a barba cheia para esse cara. E agora a gente tem a seleção de sobrancelhas. Você pode tirar sobrancelhas, você pode ter mais densas, mais normais. Foi mencionado antes, durante a apresentação de cabelo e da apresentação, que a gente tem a coloração do cabelo. Você afeta todo o cabelo de uma vez, porque eu tenho todo selecionado, então eu posso mudar a gama aqui. E a quantidade de melanina eu também posso mudar. E se eu quiser mudar o facial, eu posso mudar só o facial. Mas no final eu vou deixar só preto mesmo, pra esse personagem. Então eu vou deixar um pouco mais gélido esse cabelo assim, um pouco mais grisalho. Tentar aumentar. Agora a gente pode controlar também o gradiente do cabelo, da coloração dele. Eu posso deixar ele só no topo, como se fosse luzes. Ele parece muito diferente do que quando a gente começou. Agora tem muita coisa aqui, eu não posso esperar para vocês explorarem isso e demorarem o tempo que vocês quiserem nisso, nessa customização de personagem. Então quando você terminar, você tem que assinar uma personal declaration, uma declaração pessoal. Agora a gente vai para outro tipo de corpo. Então vou mostrar para vocês aqui bem rápido o que a gente já viu antes um pouco. Deixar esse nariz mais fino. Vou deixar a lateral do nariz um pouco mais para frente. Acho que isso foi muito, vamos voltar um pouco. Vamos deixar os lábios um pouco menor. Vamos deixar o queijo um pouco mais triangular. Então, como você vê, você pode fazer todos os desejos do seu coração aqui, nesse tipo de modificação. Eu gostaria das sobrancelhas um pouco mais finas, seus personagens. Então, antes, como a gente fez, a gente pode mudar as features aqui, do tom de pele, a textura. Deixar mais ou menos assim, que tá ótimo pra mim. Agora a gente vai na complexion. A gente pode mudar a quantidade de sardas. Eu gosto um pouco menos de sardas nesse personagem. Eu vou tirar os sunspots. Agora a gente muda a coloração do olho, como a gente já tinha visto antes. Eu vou manter o verde, que eu gostei. Eu gostei do verde. Agora a gente tá na parte de maquiagem. Agora é a parte que vocês vão demorar mais tempo. Eu não sou muito bom nisso, mas eu vou fazer o meu melhor pra mostrar pra vocês como vocês podem usar isso.
Então primeiro são... So the eyeliner we can do any color. You can go Putz, as aquele crazy negócio de or mulher que eu as esqueci o nome, chill as you wanna eyeliner. go with this, but for this particular, I'm gonna go quite dark A here. gente pode deixar um pouco mais Just in the escuro. dark sort of fuchsias and A gente pode purples. deixar ele com a Here, coloração we're escura doing só no the inner lid centro. eyeshadow, and Uma that I'm coloração kinda keeping the secundária. same theme, I think. Vou deixar um pouco Yeah. tudo And then no we're mesmo gonna tema do the aqui. same thing with the broad eyeshadow. So again, we can go as crazy or as calm as you want. So, what I've had good success in doing Então, is o que eu kind tive of have it sucesso fazendo isso cranked, and aqui, then I just pull it back to a little more of a eu natural acho que eu vou blend. tirar um pouco a something to opacidade this para deixar um effect pouco mais here. natural. Next is the Agora são os lips. lábios. We can do the A exact gente same pode fazer a stuff on mesma the lips. coisa. Now, what we have is a whole bunch of different makeup A masks, gente pode ter and tipos you've diferentes got de 3 different masks channels e within those 3 masks. tipos So de basically, canais 3 different diferentes colors that are affecting para os different areas lábios. of it. Now, for the Então, lips, para os we lábios a can gente go pode with the same deixar sort um of pouco theme mais if we com o want mesmo it, tempo, and I think com o I'm mesmo actually tema, quer kind of dizer. digging that. And let's go on the lip liner. A gente vai deixar um pouco esse batom um pouco And mais then lips are a escuro. lot more glossy, so we can A gente vai aumentar um pouco o increase the brilho gloss there, dele, so that looks a little more like a lip para que gloss. pareça mais ou menos Yeah, that looks pretty cool there. And gloss. then, like I was doing before, I kind of just pull it back. Agora a gente pode tirar um pouco a opacidade. And there we are. E agora? So next, E assim está. I think we're good. Eu acho que tá bom. I think we're good. I have no business doing that, that's for sure. Same thing on the Agora, hair. Again, mesma coisa we've do got a whole bunch of cabelo. different hairstyles. A gente These tem will all be vários shared tipos de between the two body cabelo. types, but for this particular demo, we've got the ponytail. A gente we've tem o got rabo the de slick back kind cavalo, of a look. gente tem ele um pouco maior, um pouco menor. Yeah, I'm not finding one I'm really digging yet. Ah, yes. Esse. Yes, now we're Agora talking. sim, All agora right. gostei. So cool. Now, again, we're fully inclusive Então beleza, a here, gente tá guys. totalmente inclusivo aqui, pessoal. If you want facial hair on Então any se você body quiser type, you got cabelo facial hair facial, on você any pode body ter em type. qualquer tipo de That is up to corpo. you guys. Isso é com vocês, pessoal. Botar bigode na mulher? Uhum. So on the eyebrows, I'm just gonna leave them because we can't really see them Então, anyways. But for the hair, eu não vou I mexer really nas sobrancelhas porque não dá pra ver do mesmo jeito, mas eu vou mexer um pouco da coloração do cabelo, um pouco mais escuro. Vou tirar a quantidade de tinta. Na verdade, vou aumentar. Eu vou tentar deixar no mesmo tema da minha maquiagem, um pouco mais rosado, roxo. Agora eu vou diminuir um pouco o gradiente da cor para deixar mais ou menos só nas pontas. Então vamos deixar isso. Cara, que foda, velho. Foda, hein? Nossa, eu vou Muito passar foda. horas. Eu sou aquela pessoa que passa horas. Eu também. Bem, é isso. Acho que no final deu certo. Então, como antes, você vai no review, você assina a declaração pessoal e pode entrar no jogo. Então eu sou muito sortudo de sentar isso e testar isso pra vocês, porque isso demorou muito tempo e a gente tá muito orgulhoso com todo o tipo que fez isso. E agora a gente pode usar isso internamente como se fosse uma ferramenta para criar todo tipo de cabeça, todo tipo de NPCs. Ele não quer que os NPCs pareçam meio ruins. Ele quer que pareçam personagens reais. Muito obrigado, pessoal. Tá de sacanagem, cara. Véi, vamos ter. Eu ia falar uma coisa, mas eu vou ficar calado. All right, we're behind on schedule, so let's welcome the Life in the First Person crew. Take it away. I'll be here. I'm busy. O salário tá bom, Jared. Não, velho, não acredito que ele tá fazendo isso. Ele não meteu essa. Meteu. A gente vai falar sobre a vida em primeira pessoa agora. Cara, agora imagina essa personagem toda maquiada chegando na sala do comandante, do coronel, sei lá o que. It's a real pleasure to be here at CitizenCon in person. I've had so much fun. Eu tô muito ansioso pra estar aqui em pessoa. Eu me diverti muito. Eu sou o Jens. Sou engenheiro. Vou contar um pouco mais das melhores que a gente teve. Então a gente teve
esteve melhorando a experiência EVA, ou seja, fora da nave, So the first no thing you espaço. see is that we've made the exit from Oh gravity my god. A less disorientating. gente melhorou um pouco a rotação do personagem e a sua relação com a gravidade. Agora eu quero ver pra Oh, entrar. we got a face plant. Nossa, velho, mentira. Obrigado. All right, so we made the re-entry much more forgiving. Que louco, mano. So this EVA has a new prone lateral pose, and this is really Então agora o EVA tem uma pose melhor, porque agora você pode chegar mais perto de algumas superfícies e o personagem interage com isso. Isso aí é sacanagem, pô, que da hora. Okay, and Isso as é we get maluco. to the end, we're gonna jump Cara, a eu gente vou pode clicar pular pra into that, and this smaller Oh, desculpa aí, o que que você falou? Let's get into spaces we couldn't get into before, or not Não, nada. easily with the old EVA. Ah, tá. We're gonna traverse through here. A gente pode atravessar por entre as coisas e a colisão tá muito mais realista. Você não vai ficar mais girando como você ficava antes. Love this station. This is amazing. And we're also adding grips. So E a gente também adicionou as grips, que se gruda. do interactions. Então você pode aqui se interagir Between the grips to get better control. e você pode interagir Now, com a nave para se grudar nela. thank you very much. É. So now prone has long been a problem motion set. for Então us, agora o prone right? tem sido um But problema pra gente, por além, taking these EVA poses para solutions melhorar we isso no absorbed, EVA, we can now a gente teve rotate algumas around the soluções. camera without any lateral Agora a gente translation. pode We're not rotating girar na around the hips câmera anymore. sem uma rotação translateral. We're also not moving the body, so we don't need to worry about the external A gente também não tá collisions movendo o corpo, então a gente Right, não we're not gonna precisa get se pushed preocupar around. mais com as colisões externas. Of course, prone isn't all about looking around. We want to traverse E também o as well. prone é We're gonna sobre head down olhar ao this redor, ramp, né? and here we put in a new A gente collision vai style. pôr So um this novo is estilo all de about letting colisão. you have control in narrow, small Agora você spaces, tem smaller mais than controle em this. espaços menores. We're gonna be able to push around the E corners, também a gente vai gonna go run pode tight bends, entrar and we're em gonna be able cantos to mais reliably difíceis. go up and down slopes. A gente vai poder subir em locais And mais this is where prone apertados. led the way. So we then took this and we put it into the EVA. So if I turn off gravity here, which I'm not going to do, but if I did, the EVA would have been able to traverse Então the nessa exact same situação a place. gente conseguiu trabalhar e chegar nesse recurso bem legal. Eu podia desativar a gravidade aqui, mas eu não vou. Mas podia, ele ia funcionar da mesma maneira que eu mostrei pra vocês. Like prone light sets, for example, like the water wheel showed it yesterday. We might be able Ele to take the também swimming interage there com a one day. água, como foi mostrado ontem, com as light shafts, que é a iluminação. Okay, we're gonna move from the horizontal to the vertical. Então a gente vai mover da horizontal para o vertical agora. Vamos Vamos falar sobre o movimento vertical. A gente teve algumas melhoras. A gente tem o grip do personagem, quando ele interage com algum tipo de objeto. A gente vai deixar você olhar ao redor. A gente vai deixar você se esgueirar na escada. E agora você tem mais um set enorme de animações. Junto com a StarCloth também. Isso foi combinado, como vocês podem perceber. Okay, so with combat we wanted to add more speed to the encounters. So what we've done E a gente também mexeu com a velocidade de locomoção. A gente removeu a penalidade enquanto vocês seguram a arma. A gente melhorou a curva de aceleração. E tudo isso já está na 3.20, na 3.21. E a gente tem mais coisas a adicionar. A gente tem uma nova feature agora diferente, que é o sliding. Então com o Power Slide você pode, com uma velocidade alta, você pode fazer um deslizamento. Você se torna um alvo menor. Só que isso vai custar você estamina. E quando você faz esse slide, o seu batimento vai aumentar e ele vai consumir mais estamina do que quando você está correndo. Outra coisa que apareceu pra gente, com o slide a gente queria que também ele interagisse com as coisas ao redor. E que todos os tipos de interações que a gente pode ter com esse slide. A gente também queria que você pudesse olhar ao redor enquanto você faz o slide.
the direction is locked. So if I was Então, como vocês veem essa interação, enquanto eu deslizo, eu consigo olhar ao redor, ao mesmo tempo que eu termino o meu deslizamento. While I'm sliding, I can hipfire. And as I come out in the exit, I can ADS, I can lean, I could go back to sprint. Eu posso voltar ao sprint, eu posso agachar, like we saw in the last como nós vimos no último vídeo. Okay, so moving beyond traversal, just to finish this Agora, para section, finalizar a I want sessão, to talk about new hazard. Now you saw this yesterday. já falar um pouco sobre radiação. demo. I lost my phone. Achei que eu tinha caído. Bone, Eu can também. you press the button? That's it. Okay, Beleza, radiation. radiação. Right, so Então, a radiação for that, it's a new é addition uma to nova this adição active status para esse system. sistema. We need to look at the bottom Você tem que left olhar here. a esquerda embaixo. Você pode olhar a quantidade de radiação que está sendo enviada para o seu corpo e sua distância para a fonte de radiação. Você vê que quando eu me cubro, eu consigo me cobrir da radiação. Na esquerda, a gente tem um ícone que tem tipo um escudo. E você não quer que aquele shield aumente a quantidade. You're going to have a better or less accurate shield, right? It has a threshold. As long as your radiation doesn't exceed the threshold, the shield will hold true. It'll scrub all the radiation off and you can stay Enquanto there as long o as you shield like. estiver funcionando, a radiação não vai ultrapassar. Porém, se a radiação chegar a níveis muito altos, isso pode ultrapassar o seu escudo e a sua vida pode diminuir. Ela acaba deteriorando de maneira muito rápida. Então, isso não é legal. Então a gente vai ver um pouco mais de radiação na próxima sessão. Então eu gostaria de chamar o meu amigo para falar mais sobre isso. Oi. Rapaz, que jaqueta estilosa. Quer dizer, casaco. Eu sou uma programadora de gameplay. Agora eu queria contar pra vocês tudo sobre... Contar tudo sobre as features que a gente estava trabalhando para melhorar a experiência do player com a interação deles com os objetos reais do mundo. Então a gente quer que vocês identificassem melhor e interagissem melhor com os objetos no ambiente. Então a gente vai ter alguns cards que vão aparecer acima do objeto, mostrando como o player pode interagir com ele. Então a gente melhorou o algoritmo de qual item vai estar em foco enquanto você vai estar olhando para ele, qual vai estar em foco para você interagir. Então o props vai mostrar para você a interação ativa. Então a gente quer diminuir a fricção dos players interagir, a gente quer deixar de maneira mais natural. Então a gente vai tirar aquela interface que você tinha antes e vai deixar só dessa maneira. Então o que acontece quando o objeto tem mais de uma interação? Dessa maneira você só pode segurar F e vai trazer mais maneiras de interagir. Então essa é a roda de interações. Então você vê que duas interações têm um ícone de favoritos. E essas vão ser as defaults, as padrões, as interações padrões. E você pode favoritar algumas interações que você gostar. E você pode usar alguns atalhos. Então essas interações vão mudar dependendo das combinações de tipo de interações que você tem, do objeto e do ambiente que você está interagindo. Isso. Então a gente vai dar uma olhada de como isso funciona em ação para melhorar a experiência do jogador. Aqui você pode ver que mudou, dependendo do foco. Eu gosto muito da minha pelúcia, então eu gosto de pressionar ela quando eu estou vendo ela. Mas todos os itens funcionam na mesma categoria.
Então eu mostrei algumas features que melhoram. Ui. Vai ficar. Ai. Eu mostrei features que melhoram a interação de objetos dos mundos, mas a outra parte do nosso foco era a desconexão entre os players e os objetos da sua área. Só que a gente quer deixar isso de um jeito mais natural, como o mundo físico e essa experiência. Então a gente deixou um novo sistema e a gente pode realmente tocar os objetos no mundo e realmente interagir com eles. Aleluia. De maneira como acontece no mundo real. É para dar para você uma imersão maior. Esse foi o exercício entre codificação, animação. Então vamos ver isso em ação. Ó, apertar botão nunca foi tão satisfatório. Rapaz, ela tá ansiosa, né? Cara, que legal, velho. Porra, ninguém mais vai usar. Acabou. Então vamos ver, vamos falar sobre o time de experiências táteis, experiências de toque. Os designers tiveram uma variedade de ferramentas para trabalhar com esse tipo de AI complexa, mas o que a gente pode fazer para o jogador era muito limitado. Só que com o espaço, a gente tentou criar mais ferramentas para que a gente consiga trabalhar essa experiência melhor para o jogador. E uma vantagem de usar esse sistema usável, tudo que a AI pedir, a gente vai conseguir ter tipo um exemplo de como acontece isso com o player na vida real. Então vou mostrar um vídeo para vocês. Nesse cenário, o player não consegue passar por conta do líquido tóxico. Então, antes de interagir, antes a gente tinha uma animação simples, só que agora a gente tem todo um controle manual. Só que isso não é o suficiente. A gente queria que o jogo traduzisse o que o jogador está fazendo e alterar nos objetos ao mesmo tempo. Então, enquanto o player está mexendo na válvula, ele está controlando o flow, o fluxo do líquido que está saindo, isso tudo automaticamente pelo jogo. Então esse é o tipo de experiência que os designers e o pessoal da programação queria trazer para vocês. Então vocês podem ver o exemplo que eu dei para vocês. Agora outro exemplo menor, que você não consegue abrir a porta por um simples botão, mas você tem que interagir com a alavanca. Você tem que fazer um movimento em que o player interage e fazer um movimento lento para que a porta abra completamente. E eu não posso esperar o momento que isso vai chegar até os braços de vocês. Ô, louco, isso é muito... Esses caras tudo maluco, mano. Agora a gente vai falar sobre os quiosques e os terminais. E vamos ser legal, é bem legal interagir com esse tipo de coisa. Então a gente fez uma pequena mudança para deixar isso mais fácil para vocês. Então a gente queria que ele alinhasse realmente o player perfeitamente com o quiosque para que ele tenha uma experiência melhor ao interagir com esses quiosques e com esses terminais. E que realmente saia de foco quando o player queira realmente sair daquele terminal.
Agora, como você vê, quando você aperta no terminal, isso foi uma pequena melhora de qualidade de vida. Agora a gente vai ter uma tela de looting diferente. Não vai dar um replace no inventário. Você pode examinar e colocar o loot para cada tipo de item determinado que você tenha. A gente quer tornar o looting o mais fácil e o mais rápido possível. Então a gente pode ter uma visão aqui do loadout do player e o loadout que ele está luteando no momento. Só que a gente ainda está trabalhando isso para deixar isso melhor para vocês, da melhor forma. Só que a gente tem um sneak peek para mostrar para vocês como isso funcionaria. Okay, let's go over to so you see the player loader is on, items are on the bottom, the target is on the top. You can hover, if you hover the different widgets, you'll see a tooltip that with the different quick actions you can do. Você pode ver que quando você move o mouse, ele vai demonstrar o tipo de ações que você pode fazer com aquele objeto e também a HUD, ela foi atualizada. Então realmente você pode simplesmente clicar para trocar rapidamente para o seu inventário. Você pode dropar de maneira mais fácil, com ações realmente mais rápidas. Isso vai deixar você ver todo o recurso disponível e quais tipos de cartuchos você tem que botar para completar os que você tem de maneira muito mais rápida e muito mais fácil. Então, isso é tudo por mim. Muito obrigado para vocês. Espero que vocês tenham tido um tempo ótimo. Cadê a navinha? Queria ver a navinha. Right, hello everyone. For those who cannot remember, my name is Jens. Aqui no cinema sou Jens. Agora a gente vai mostrar para vocês as mudanças que a gente fez na nossa gameplay stealth. Right, so takedowns is an important part of our stealth encounters. So this is where we're gonna add some player skill. Então a gente vai mostrar a progressão de habilidade do player enquanto imobilizando o inimigo. Você tem o enforcamento. Se ele falhar, obviamente a quantidade de barulho que você fizer vai aumentar a sua quantidade de risco. Você pode fazer mais rápido, você pode fazer de maneira mais devagar. A gente também vai explorar algumas variações, enquanto está sem arma, quando está com arma, os tipos de arma que estão. E os tipos de mobilização. Vamos ver com esse cara aqui o que a gente pode fazer com ele. Então, utilizando o ambiente, a gente pode fazer um imobilizamento mais eficiente. E parece muito mais legal. Então a gente pode utilizar esse tipo de inimigos que são mais difíceis de imobilizar, utilizando o ambiente ao redor. No último vídeo a gente capacitou o inimigo, só que agora eu vou mostrar para você um novo item, que são as amarras. Então com as amarras a gente pode virar ele, amarrar suas mãos, amarrar suas pernas. Que doideira, hein, gente? Então se ele acordar, ele não pode seguir a gente. Então a gente vai adicionar locais no ambiente que você pode esconder um corpo e você manter o seu movimento stealth.
E essa coisa que a gente falou na demo, que é o ping do FPS. Então a gente diminuiu a quantidade de ping. Agora você pode carregar aquele ping e ele popula mais informação para você na HUD. E você pode usar essa informação, qual é o local que está mais fraco, qual inimigos vão te ver se você passar por tal local. Você pode fazer um simples ping, que vai mostrar menos informação para você, ou você pode segurar e fazer um ping mais elaborado, e mostrar mais informação para você. Então, se o inimigo tiver a mesma tecnologia que eu, talvez ele consiga me descobrir também. Interessante. Então a gente vai mostrar um pouco também sobre sobre as armas e sobre os equipamentos. Aqui vocês podem ver o detalhe e a máscara da arma e como ela está desgastada, e dependendo do desgaste dela, ela vai valer menos ou mais. Você pode ter um rifle que está em perfeito estado, ou um rifle em estado ruim, um rifle com uma mira só, 2 miras. So the geometry isn't the only thing that's going to change as your weapon wears. So here we're going to see a pristine Gemini pistol. A gente vai ver uma pistola Gemini. Você pode ver os efeitos visuais da fumaça. E você também vai estar disponível para você escutar o áudio, com aquela melhora de áudio que a gente fez antes. Não é tudo visual, também tem algumas consequências. A arma pode travar, como vocês podem ver, e você vai demorar mais tempo para recarregar. Aí sim. Como vocês podem ouvir, a arma ela tira e depois ela faz um clique, significa que ela travou. Você pode escolher ou consertar isso naquele momento, ou não consertar e puxar outra arma mais rápido caso tenha um inimigo avançando em você. Beleza, eu vou terminar essa sessão. E agora, como... Agora é o acúmulo de sujeira na nossa arma. Isso vai ser baseado na sua atividade, no ambiente que você está, o quanto você usa aquela arma, se você está andando na lama, você está andando na água, se você está andando na terra, um local sujo, se você está agachado, engateando. Isso também pode ter outro tipo de acumulações, como por exemplo em áreas gélidas. Pode dar um aparecimento que a arma está mais congelada assim. Então no futuro vai ser bem importante você manter suas armas limpas e reparadas para elas não darem nenhum tipo de problema. E muito obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês. Hello, I'm Zach Priest. I'm a senior FPS game designer. I'm here to share some of the new, interesting FPS things we have. Ele vai mostrar algumas novas features FPS. If you play modern shooters, you'll have noticed the quality bar has gone through the roof in recent years. Things from visual recoil to VFX, just overall general weapon Quando feel. vocês que jogam FPS, você pode perceber que tem várias coisas, como os efeitos visuais, como o recuo da arma. We couldn't hit that quality bar that we really wanted to, because guns are violent in nature. We couldn't portray that as much as we wanted to. Então a gente queria melhorar essa percepção FPS. Então a gente fez uma nova ferramenta que pode descobrir a natureza de tal arma, o quanto é o recuo dela.
And I'm extremely proud to show you the new weapon. E eu tô realmente muito orgulhoso de mostrar pra vocês um novo recoil. Esse é o recoil antigo, como vocês podem ver. Ele vai subindo de maneira quase uniforme, meio devagar. Agora o novo recoil. Você pode perceber a agressão da arma, ela te empurrando para trás, ela chegando mais agressivamente perto de você. This new tool gives us granular control over the movements of the weapon. So essentially what we have in one of our tools now is almost an animation tool, where we can control the rotation and the location. Então agora a gente tem um novo tipo mais de recuo que você pode trabalhar como. Esse é o recuo novo. And in general, it's bringing the house down now. So recoils are just, in general, easier to tweak now. Então agora no geral, os recoils eles estão um pouco mais fáceis de entender e de conseguir controlá-los. Cool. Okay. Thank you very much. Cheers. E a gente também tem uma animação melhor. A gente tem uma transição melhor do nosso ADS. A movimentação quando utilizando a arma. A gente melhorou também a nossa visibilidade enquanto mira. E agora tá muito mais fácil de você movimentar a arma de um jeito natural. A gente queria dar mais vida à arma. There we go. And we also have new iron sights. So, sci-fi weapons are chonky. They're full of detail, they look really cool, but a lot of that detail can potentially get in the way sometimes. So you've seen, this is a change to the Kana, where we have raised the weapon sight and given what we call the target acquisition window more room to breathe. Então vocês, como podem ver, a gente deu muitos detalhes na arma, elas podem atrapalhar um pouco a visualização. Então vocês podem ver como a gente melhorou a visualização das armas, mantendo também os detalhes, pelo antigo e pelo novo. Agora a gente mudou também a funcionalidade das armas, novas edições. Vai ser uma escolha muito importante entre escolher armas a energia e armas balísticas. Agora a LH-86 é totalmente automática, a pistola totalmente automática. A pistola Arclight agora ela é burst, ó, funciona de 3 em 3 tiros. Essa é a LH-86. Como vocês veem, a quantidade de munição também aumentou nesse tipo de pistola. E a quantidade de disparos que ela dá também aumentou. E agora nossas armas voltaicas. It's the other video. That's the optic one. There you go. Thank you. These are the Volt Essas são as armas voltaicas. Volt is primarily based around controlling a heat of elas são baseadas em controlar o calor da arma. Elas podem sobreaquecer. E se elas sobreaquecerem, você não vai poder atirar por um tempo. And they will enact differently. So some weapons will just basically be beams from the get-go. Some will go into beams. Like see, this one goes into a beam once it reaches a certain level of Então, algumas armas vão funcionar diferentes. Algumas vão ter um raio forte logo quando sai da arma. Outras vão aumentando esse raio conforme você atira. Okay, cool. And scope improvements. Agora a gente mudou também as miras. So, to get if anyone plays a modern FPS, they know the optics are just gorgeous now. In all modern shooters, they look. Se você joga algum tipo de FPS, você pode ver que nossas miras estão muito melhores agora, assim como comparadas aos novos FPS. Agora você pode também
o estilo de movimentação e o blur que a arma faz enquanto ocorre essa movimentação. Todas essas distorções, essas interações com a luz, esse zoom foram feitos de uma maneira para deixar mais natural e um pouco mais realista. So some things are purely digital, some things are purely physical. So if you get hit by an EMP grenade, for example, we're using something like a television sight, like something like Cluey might have, then your optic would turn off. Então vai ter alguns tipos de miras diferentes. Vou ter as miras normais, são as miras balísticas, são os padrões, e vou ter as miras digitais. Por exemplo, se você for atingido com a granada NPM, com a mira digital, sua mira vai desativar. E a gente também fez as melhoras de áudio. E a propagação do áudio no ambiente. A gente também diminuiu um pouco o barulho, alguns sons, para eles parecerem mais secos. Esses são os sons antigos. Agora os sons novos. Essa é a antiga Lumen. Novo som da Lumen. Caramba, a iluminação. Fantastic. I think all of California heard us there. So, backpack reloading. Para falar sobre o reload, carregar. Agora as armas podem empurrar os cartuchos do seu inventário quando você precisar. A gente tem o reload diretamente da mochila. Antes você precisava abrir o menu, colocar o cartucho ali para acesso rápido na armadura e depois recarregar. Agora você pode carregar diretamente da mochila, só que vai demorar um pouco mais. You'll also be able to tell when you have a backpack reload coming up because it will be displayed on the inventory with the backpack symbol. So there's no surprises, no catching. Ele também vai ser mostrado num símbolo à direita embaixo quando você estiver fazendo esse reload. Agora eu vou mostrar a nossa mira dinâmica. If you have a look at this is our new Essa nova mira dinâmica. Fits the aesthetic of StarCitizen. It's a crosshead that follows the barrel of the weapon, so you'll see exactly where a bullet is. Ela segue o cano da arma para saber realmente onde cada bala vai acertar. Some have access to this crosshair, but some will use modified combat lenses. So if you don't want to use the crosshair, you can just use a different visor. Se você não quiser usar esse tipo de crosshair, você pode usar um visor diferente, não tem problema. Looks gorgeous. Olha como é que muda quando ele passa na superfície. A mira central para acompanhar. Caralho, nunca vi isso em nenhum jogo. Agora a gente também melhorou a experiência entre player e NPC e PVP. A gente melhorou... A gente implementou para que as balas fossem iguais aonde acertam para os dois jogadores ao mesmo tempo. And overall, it's been playing amazingly, and I'm really happy for you guys. Well, I'm really excited for you guys to get your hands on it. E isso tá incrível, nossa equipe trabalhou muito nisso. Eu gostaria muito que você botasse as mãos nisso o quanto antes possível. This allows for more varied weapon balancing. You know, we can lay into like sort of different aspects of the element more. It leads to higher skill ceiling and less unfair deaths. Com essas melhoras, você pode demorar mais para matar os players em PVP. A gente está melhorando também as reações. Você também vai ter que ter uma habilidade maior para matar esses players e vai ter menos mortes injustas. I'm very happy to say a lot of this work has been dialed in. Squadron 42 is in a very good state, and we're bringing Todo esse trabalho foi feito no Esquadrão 42, está em ótimo, perfeito estado, porém, no universo persistente vai ser o famoso Sum. Agora eu vou chamar... o Francesco para falar um pouco mais sobre essas melhoras.
It's a great pleasure to be here with all of É um you prazer guys. estar aqui It's com vocês, isso é fantastic. fantástico. So, what we're gonna Então o que a gente vai do fazer today hoje é, is to explore vamos explorar how all the work we've done for Squadron 42 o is trabalho going to flow anterior into the StarCitizen que foi feito no experience. Esquadrão, So we wanted to make 42 para the entrar presentation no about sistema how you guys do are gonna StarCitizen. experience the tech and the features we have been working E também on. as novas So features from que a the gente player está trabalhando. perspective, you've seen how many new opportunities you have. And now it's interesting to see how the NPC are going to react to Agora that. vocês podem ver como nossos novos NPCs vão reagir a tais coisas. Is to build a breathing and living environment where your actions matters and the NPC you will find in the A universe. gente quer que o ambiente ele respire e que os NPCs reajam dependendo da maneira que você interage com aquele ambiente. That feels memorable, that feels special, right? Something you can remember and talk about. So we want you to give you a challenge to overcome, but also a challenge that is fun and doesn't feel repetitive and A gente boring. quer dar um novo desafio para vocês, para que não seja tão entediante e que vocês possam superar esse desafio enquanto no ambiente com NPCs. Like Zach, the ability to craft combat scenarios, not just to put NPC in the level. And we need to make sure that he can tweak something. A gente queria não que o NPC chegasse também ao mesmo nível do jogador, mas que também ele interagisse no ambiente e que ele jogasse, entre aspas, de maneira inteligente. Então, para cada tipo de ambiente, a gente quer que você tenha um tipo diferente de modo de se divertir. Então, a primeira ferramenta que a gente vai olhar é o sistema de tratamento do NPC. Todos os designers trabalharam também para melhorar o comportamento do NPC dependendo de cada situação. E a gente também vai demonstrar quais características os NPCs têm e quais características os outros não têm, dependendo do comportamento deles. Tech-wise are just traits and tags that we can apply to character instance, character classes. Então a gente vai ter algumas regras para cada NPC, e para cada tratamento diferente que a gente pode dar para ele. Como exemplo, trick discipline, o cuidado que esse NPC vai ter, o tipo de NPC, se ele vai ser agressivo ou não, se ele vai ser mais defensível. Or actually, they allow or they block specific section of the behaviors to run, but they also influence the likelihood of some logic to happen, or they modify the outcome of specific actions. Então o bloco que você estiver trabalhando no ambiente com o NPC vai influenciar nas suas decisões e nas decisões daquele NPC. A gente quer que ele pareça, por exemplo, esse daqui, agressivo, mas não ao mesmo tempo impulsivo. Esses são tratamentos que aumentam os comportamentos arriscados. We can then assign to some of those pirates the ignore fire obstruction trait. As you've seen, for example, in Chris Rain presentation during the CTG demo, like we have now. Como vocês viram antes, a gente tem agora ambientes que são destrutíveis no dia anterior. Então a gente quer também que o NPC perceba isso e que ele possa trabalhar com o ambiente para que ele possa interagir com aquele player e tentar eliminá-lo. So this trait is, for example, meant to convey the inability to control. Também vai ter alguns NPCs que vão ser movidos à emoção e eles vão ser indisciplinados a utilizar armas, ou seja, eles não vão conseguir controlar o recoil corretamente. Por conta do estresse ou por conta da emoção que ele está sentindo naquele momento. Então a gente quer dar mais inteligência para esses NPCs, para, por exemplo, atirar no player quando ele está recarregando, perceber quando ele está recarregando. E agora a gente tem uma variedade bem grande de encontros para vocês aproveitarem o jogo.
Essa é uma missão banca no Pyro. E a gente tem alguns inimigos que estão defendendo aquele ambiente. Então imagine uma missão de infiltração e aqueles caras estão defendendo o Agora você está lutando contra inimigos que defendem aquele ambiente. Agora imagine o mesmo ambiente, inimigos bem parecidos. Só que é diferente, agora você está defendendo o ambiente e eles estão atacando. Então agora esses NPCs, por exemplo, eles vão reagir com você, dependendo do comportamento deles. Eles recarregam. Normalmente, né? Chegar perto de você. Obviously, this is with God mode on, so Zach was not dying. So this is possible to set up with a tick box. E eles também trabalham melhor com o ambiente, como você vê o NPC do fundo. Because in Star Citizen, we want you to hire your own crew members. And those crew members, those characters will have different personalities, different traits, different training level that they can build up. But when you look at their traits, we want you to see their strengths and their weaknesses, so that you can pick the one. E quando você está lutando contra esse tipo de NPC, você quer descobrir o tratamento dele como é o tratamento de toda a tripulação. Você está lutando contra para descobrir a melhor forma, as fraquezas, as forças que tem o seu inimigo. So there are some NPCs that can carry obviously med pants, but not everybody is able to use it well or wants to use it in a specific encounter. So we want to tweak this, and we have the medic. Agora a gente tem o tratamento médico, que são NPCs que vão utilizar com mais facilidades equipamentos médicos, como as Magic Paints. Now can just not only kill enemies, because before our NPCs would just die, but now you can take them down, you can restrain them. So the eye perception is to carry all this information about the different actor states. Agora o NPC também ele pode perceber como você está, como mostrou no slide passado agora, que você pode amarrar, por exemplo, o seu inimigo, você pode utilizar o corpo dele, então o NPC vai ter aquele pressentimento do ambiente e vai perceber algum perigo ali e vai reagir dependendo do nível do perigo. So you can go there, you can check it, check the pulse, see the state, and if he can be helped, he can basically execute the right healing process. Outro tratamento médico que o NPC pode ter é chegar perto de um corpo, perceber se aquela pessoa que estava ali, ela está viva ou não, checar o pulso e ver se ela pode trabalhar para que ela consiga restabelecer aquela pessoa, seja com a Magic Pain ou com outra coisa. A gente pode ver um exemplo de que todas as facções estão lutando. A gente vê que quando um cara cai, o outro vai e tenta curar o seu parceiro. E agora ele precisa pegar uma nova arma porque ele dropou a dele quando ele caiu. Então, como eu disse para vocês antes, os NPCs podem ficar sem bala ou podem perder as armas dele. A gente não quer que os NPCs tenham mais munição infinita. A gente quer que eles trabalhem com recursos que eles têm. Então a gente quer traquear tudo que o NPC está carregando, tanto a arma que ele está usando, quanto a quantidade de paints que ele tem na sua armadura. E a gente quer que eles percebam que quando eles fiquem sem bala, por exemplo, eles procurem no ambiente a forma de recarregar a sua arma. E dessa maneira a gente quer que o NPC perceba que os corpos também eles podem ser luteados por eles. E a gente também quer que o NPC perceba que ele, ao lutear esses corpos, ele perceba qual é o pente certo para a arma dele e qual arma ele está usando no momento. Então, se aquele corpo não tiver aquele tipo de munição, ele vai para outro e tenta procurar até achar.
And once they decide to do so, obviously they don't have bullets, so they cannot fight you. What they can do, they can also switch to their E também, ao mesmo tempo, porque eles podem ficar sem balas, eles têm que ter a percepção que talvez eles possam trocar para suas armas secundárias. Por exemplo, seja uma faca de combate ou uma pistola que esteja ali, de fácil saque. Então a gente vai ver um exemplo. Um NPC fica sem bala. Obviamente a gente vai dar uma chance para ele ir lá lutear. Isso é um programa que a gente criou que ele pode pegar de volta a munição. E agora ele levanta. E o NPC lá atrás agora tá luteando o corpo morto. But you will probably find it in the other one once you kill it. So, então, por último, outra ferramenta são as granadas. Granadas são ótimas ferramentas. E agora os NPCs podem realmente reagir às granadas e utilizá-las, sabendo do ambiente. Então um NPC que quer counterar, por exemplo, tirar um player que está se escondendo, que está num cover bom, ele pode ter a percepção de que ele pode usar a granada. You've seen in Ali presentation and Mike presentation that a grenade can make electronics explode, ignite a fire, and then the fire can propagate in the environment. So NPCs needs to então os NPCs eles têm que entender também que quando uma granada é jogada a eles, esses fragmentos podem se espalhar pelo ambiente. Basically, hazard on the technical side can create a navigation volume modifier, and the navigation volume modifier gets registered in navigation system, and our basically mesh can be modified, and it will carry semantic about if that is a dangerous, something better, and how much costly it is to go through. Because maybe you have a suit that allows you to go through the fire. Então o NPC também a gente quer que ele tenha um tipo de navegação que vai variar na sua percepção de ambiente. Então se ele pode passar por uma região, se aquela região está muito perigosa, se foi jogado uma granada ali ou não. Então a gente tem outro exemplo disso. Eles estão atirando, porém de modo seguro. Agora o que vai acontecer agora? Um fogo começa e se propaga. Isso é totalmente dinâmico, tá? É totalmente controlado pelo sistema de fogo. E agora os NPCs eles podem perceber por onde eles podem passar e por onde eles não podem. Vocês veem que o NPC ele deu a volta ali. E esse é o set de coisas que a gente tem trabalhado hoje, que a gente vai mostrar pra vocês. Muito obrigado. Fora de série, hein, gente. E vamos voltar pro Jens. Right, I want to thank Inesh, I want to thank Zach, and I want to thank Francesco for joining me on stage today. We want to extend a massive thank you to everyone who contributed to, supported us, and made it possible to show what we showed today. Now, primeiro a gente achou que essas coisas que a gente mostrou já eram impossíveis de alcançar, mas a gente conseguiu, estamos orgulhosos disso. A gente quer alcançar e exportar Citizen e muito mais coisas. Então a gente vai mostrar uma demo para vocês com essas novas features e a gente espera que vocês curtam.
Esse sliding tá muito foda, velho. O eco da arma, mano. Olha, que barulho que essa arma faz, velho. Morta aqui, enfim. Boa. Meteu até um joia ali. Right. Thank you very much. I urge you all to come and join us in the Pyro Playground. Provavelmente a gente já tinha morrido no primeiro. Muito obrigado a vocês, espero que encontre vocês no Playground de Pyro. Muito foda. All right, so that was live from the first person. We're keeping this train running because we got a lunch to get to. Up next is Taking Flight with Yogi, Inez, and more. Olha a estrutura dos caras, velho. Olha. Porra. Agora vamos entrar em outro tópico, que é bebe água, de naves. Eu tô bebendo, velho. Tô com a garrafa inteira aqui, velho. Tem 2 litros aqui, tá safe. Garrafa logo de 1 litro aqui. É mesmo, hein, Contos? Você tá falando pra caralho, não tô escutando você beber água, não. Hello, everyone. Is my mic on? Okay. Can you hear me? Fine. These are the wrong slides. Hang on. Tem tudo bom a todos? Eu sou Yogi Clash. Sou um programador. E a gente vai falar um pouco sobre o voo espacial e o combate espacial. Então tem 2 coisas que eu preciso dizer a vocês. Primeira coisa é que quando a gente estava no demo da live, and the build is about 12 hours old, so there is a good chance. Tem muita chance de de algumas coisas acontecerem. Mas eu espero que dê tudo certo, vai dar tudo certo. E a segunda coisa é que então, eu não vou estar sozinho hoje, vou estar com meu amigo Ben. He's using a setup of 2 VKB sticks, so left and right HOSA setup from VKB, and he's also using the fantastic Toby device. So we'll swap during the presentation between using então ele tá com o setup inteiro pra gente mudar entre 2 tipos de apresentações que a gente vai ter aqui. The relationship between you and your starship, it doesn't start when you take off. It starts way before that. There's a lot of stuff quando você começa a voar com a sua nave, isso começa muito antes do voo. Então a gente vai chamar um pouco uma pessoa que vai falar sobre todo esse processo que foi. Is this working? Yes, okay. Hello everyone, it's a privilege to be here back on stage to tell you all about what you can expect about the player interaction. Agora a gente vai falar sobre toda a experiência que o player pode ter dentro do cockpit da sua nave e todas as melhoras que a gente fez. E a gente quer trazer essas melhoras de tudo que acontece dentro do cockpit. Então a gente vai dar uma imersão maior. Okay. Yeah, the slides are not. Sorry about that. A gente vai dar uma imersão maior e te dar uma experiência mais forte de como os pilotos se encontram na vida real. Não só no momento que a nave voa, mas no momento que você senta no cockpit.
when you enter your ship, you'll be put in what we call a new relaxed pose. Então, quando você entrar na nave, a gente vai pôr você numa posição mais relaxada. And your dashboard. The prompts will be showing over the button so you can easily A find gente the ones também you have facilitou ao encontrar os botões que você pode interagir. to press all the different buttons to get your ship ready for flying, and the character hands will E, be lowered away e as from mãos the dos control personagens stick. vão estar longe dos controles. So all of this blends neatly into our new E a gente player também fez animated toda uma interaction interação system, de whereby animações any novas button para is como now o player pode physically interagir com pressed. aqueles botões. So this new system uses what we call a CDIK approach. This stands for A Code-Driven gente IK, criou um novo or sistema de inverse animação que é o kinematics, CDI. and gives full control of the IK setup to the code. So this, among other things, allows us to record the E isso path permite a of the gente hand traquear relative to o its target. caminho da mão So we can até have apertar o more botão. detailed animations E qual than botão just aquele player simply vai estar blending the apertando hand é a into posição. position. So for example, we can open a flap Então, por and then exemplo, a press gente the pode abrir um button. compartimento But, you know, e apertar um enough of me botão. talking, let's go jump into the Então a gente demo vai and entrar na see all demo of e this ver in tudo isso em action. ação. So No now. momento. So Brand very kindly will get us into the ship while you'll see the new enter sequence. And you'll see the new Então o Brian animations vai we entrar na have been nave working e vai on. mostrar pra vocês toda a sequência de animações que a gente esteve trabalhando. Então você vê que você não diretamente pegou os controles da nave, você está numa posição relaxada. E você pode aparecer quais botões você está disponível a apertar. Então a gente vai fechar o nosso cockpit, a gente vai ligar a nossa nave. E finalmente ligar nossos motores. E agora você está pronto para voar. E a gente trabalhou com tudo isso para todos os formatos de nave. E isso é tudo da minha parte por momento. Muito obrigado, pessoal. Podem? Nossa, velho, não para de... Hi everyone, my name is Tony. I'm senior Programador Senior Tony. E eu tô aqui para explicar alguns spoilers que vocês viram ontem sobre a nossa interface da nossa nave. Bone, play the demo. Brand, continue com a demo, por favor. Então agora, como vocês veem, a nave tem uma nova UI que pode... A gente melhorou muito o formato da UI para ela se encaixar melhor com os visores e as situações que a gente se encontra, para mudar para o Scan Mode, quando muda para outro modo, e vocês verem que as telas elas mudam dependendo do modo que a gente se encontra. E obviamente essas telas podem ser customizáveis. E para essa demo a gente está utilizando a Gladius. Porém, outras naves podem ter interações diferentes com essas telas. Por exemplo, naves mais caras vão ter uns hologramas mais especiais e mais tecnológicos de telas. Nos dois lados a gente tem indicadores de status sobre todos os nossos sistemas de voo. Worth mentioning that we have prototyped these for the demo, so right now they're holograms, but on the final design, these are going to be physical screens. On the far left, on the top of the dashboard, we have the indicator of which master mode and operator mode are you on. So let's Por enquanto a gente está no modo operator, a gente pode mudar para o novo combate e ver algumas coisas funcionando de maneira diferente. So we have reworked all of these MFDs from scratch with brand new views using our UI technology building blocks. We can still navigate through these MFDs using the A gente ainda pode navegar utilizando nossa interação com o mouse.
Aqui você pode ver a visão de scanning, quando você vai escanear um alvo. É onde vai aparecer a nave que você escaneou, o nome do piloto, todos os tipos de informações. Agora a gente vai mudar para o status do nosso target, que vai focar em outras coisas, como os shields da nave e essas coisas. E agora a gente tem o status, o nosso próprio status, que vai mostrar o status atual da nossa nave. Como a gente está no modo combate, ele vai mostrar informações sobre as armas. Você pode ver o nome, você pode ver em qual grupo elas estão encaixadas, estruturadas. E agora do lado direito a gente tem a manutenção da energia. Você pode clicar no triângulo para mudar a distribuição de energia. The classic key bindings that you all know already works. So when you change the power management, you will see now a triangle on top of the radar. Quando você muda o tipo, você pode ver o triângulo no radar mostrando essas mudanças. Vocês agora podem habilitar umas keybinds, ou seja, os atalhos no teclado, para facilitar essas coisas para você. Então a gente adicionou 100, e quando eu digo 100 é 100 mesmo, 100 atalhos de teclado para você conseguir utilizar em todos os painéis da nave, em tudo que você quiser. Mas se você precisar de mais, deixa a gente saber. Mas eu acho que você não vai precisar disso tudo. For this operator mode, we now persistently save which views are shown on each MFD. So you can customize what's important to you. Então, para esse modo operator, você pode customizar realmente tudo que você quer ver em momento real. Por exemplo, durante o modo combate, você quer ter a informação do target, mas também você pode mudar a configuração. Você pode mudar para o visualizador do canto, para o visualizador de configurações, onde você tem opções que você pode ativar e desativar. Você pode ativar e desativar sistemas da nave. Agora, essas configurações, elas estão habilitadas na própria nave, no próprio visor, e não nas opções do jogo. And the important bit about this is that they will persist to your ship. So you can keep different setup of which UI elements. Ou seja, isso também vai persistir na nave que você estiver usando. Então, se você manter essas configurações para tal nave, você pode ter configurações diferentes para outras naves. E outros tipos de telas e outros tipos de sistemas funcionando em cada tipo de nave. Aí sim. Agora a gente vai olhar na setting que mostra o display diferenciado da nave, para você ver mais informação da nave enquanto no seu display. Obviamente, você vai precisar equipar um capacete apropriado para esse tipo de display funcionar. You can use the key bindings as I mentioned before, so you can select which cast do you want to control and how to cycle through them. So you can pin views that are important to you. Para isso também, para essas coisas para esses visualizadores do capacete, você também pode habilitar keybinds para isso e também pode facilitar utilizando atalhos para você alterar de um para outro. Customize your experience and have it ready for every situation that you encounter with your ship, always displaying the relevant information to you. So for example, during combat, you may want to have all the UI elements enabled, all the pips, all the crosshairs, so the information of E obviamente isso vai depender da configuração de cada player. Você pode, por exemplo, numa situação de combate, preferir o status do seu target no visualizador do seu capacete, ou você pode preferir ver a distribuição de energia. E isso é tudo por mim, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Nesse momento a nossa nave está pronta para voar. Então, Bram, por favor.
put the landing gear in. Levanta o trem de pouso e vamos voar. Vocês viram a interação? Isso é muito legal, né? Então agora um dos problemas que a gente tem nos jogos espaciais é o senso de velocidade, porque o espaço é muito grande. E os sensos de velocidade, eles são sempre produzidos por coisas perto de você. Então agora o nosso equipe configurou tipo uma poeira espacial para você perceber a velocidade que você está andando sem precisar necessariamente de um objeto. When your ship is sitting like that and you strafe left and right, you have these small head motions that basically make your head and your body react to the G-force. Quando você tem a nave com movimentos bem sutis, você pode perceber a cabeça se movendo. So if Brand is now rotating the ship to the left, you also can see that your head is swaying a little bit. Things get a little bit more interesting when Brand is actually taking boost into the mix. So if he now boosts forwards, we now added camera. Você também pode perceber essas variações na câmera quando o Bram usa o boost. Você pode perceber como a câmera treme, como a cabeça do personagem reage, como tudo é mais reativo. The same thing. Sorry. Caralho, velho. E no mesmo tempo nós reduzimos a extensão das coisas que você vê em tela. Então, independente do capacete que você escolher, tudo vai se encaixar perfeitamente na tela que você está enxergando. It's a little bit twitchy today. What that speed gauge is telling you, the number that's currently moving, is what kind of speed goal Brand is actually putting in. If he puts his stick all the way forward, the left one, you will now be able to see and read the number that you're asking IFCS to speed and forward. Você também pode ver o momento que você está calculando e qual velocidade você está pondo em cada parte da nave. Então se você vai para frente e de repente vira para a direita, você pode ver o momento da nave no display ali aparecendo. Você também pode configurar todo tipo de esquema da nave para quando você quiser que a nave pare, por exemplo. Vamos supor, você faz uma aceleração muito rápida. Quando você para a aceleração, a nave não para imediatamente, ela continua indo. Você pode fazer uma configuração para que ela ative os motores e pare. Amor de Deus. Another thing we changed in the flight model is that we actually looked at the tricoding exploits. These are really important for PvP and racing. Outra coisa que a gente melhorou também é a movimentação e o tracking da nave enquanto você anda nela, enquanto você faz movimentos mais elaborados. Isso ajuda a melhorar no PVP. That huge difference actually makes a lot of the ship difference meaningless. So we're cutting back on those. So a first implementation of that is already available in the master mode testing areas in 3.20. E todos esses tipos de coisas a gente está melhorando ainda e já estão em teste no 3.21. Is less punishing in future master mode builds. This is actually a current version, so as long as you go roughly forward, you get the full Gs from your back engines. Okay, so now the biggie in the room. Agora vamos falar sobre os Master Modes. Master Modes is by far the biggest change we're doing on the São uma das maiores mudanças que a gente fez no gameplay das naves. A gente tem o Master Mode Setup. Ele vai mudar tudo que está ao redor da nave. E especificamente os itens e o que eles vão fazer. And there are two master modes we're going to talk today about. One is SCM, which stands for Space Combat Maneuvering, and the other one is Navigation. So let's look into, a gente tem dois tipos de Master Mode, que é o SM, que é para navegação. So you see the Brent, can you go into the indication, please, for the master mode? Just point with the mouse there, if you can. Então o Brent vai apontar pro mouse para a troca dos Master Modes. Você vê que ali aparece o SM. When you use SCM for basically all the gameplay that is not traversal. So combat, mining, salvaging, using it for that. You have full access to your então você usa o SCM para todo tipo de ação que requer atenção na nave. Então combate, mineração, todo tipo de coisa. We will heavily restrict how fast we can go. We can go with your ship. Okay, Brent, go to full max speed.
So the Gladius on max speed in SCM can reach about 225 meters per second. That might seem slow compared to what you have in the Pew right now, but it's still pretty fast. However, you can extend that speed. Brent, if you just com esse sistema você pode limitar a velocidade com que você está indo, mas ao mesmo tempo que o Brent está andando na velocidade máxima, você com o boost pode tentar exceder essa velocidade máxima. Então a gente tem uma demonstração aqui no Master Mode de SCM, que é o limite, em azul está o limite daquela velocidade, e o em vermelho é quando você quebra esse limite de velocidade quando você utiliza o boost. E obviamente que tem o boost para frente e o boost para trás. Because it discourages backstrafing, it actually punishes backstrafing, and it creates more interesting combat. Isso também cria mais mecânicas durante o combate. Encouragement to closing the gap, which is basically more forward-centric combat, which is much more exciting than backstrafing and just trying to get some shots on. It also forces you as combat players to commit to the decisions you did earlier in the fight. So it's going to be, isso também força o player a fazer decisões certas enquanto está fazendo uma batalha espacial. So, in short, you pick SCM when you need to fight, when you want to fight, or when you need to fight, right? The thing with the master mode switches is that they do not happen instantly. They take a while to move over. So we're now going to put our ship into the second mode, which is navigation. O master mode, so navigation mode is basically the ele demora pouco para fazer a troca, e agora a gente vai trocar para o modo navegação. High speed, low performance então, nesse momento, esse Master Mode que é o de navegação, a gente tem mais velocidade, porém menos funcionalidades da nave a gente pode utilizar. Como vocês veem, a velocidade aumentou muito mais. But all your regenerative systems, so regenerating the weapon capacitor, your thruster boost, will be inhibited. Mas os outros sistemas vão estar um pouco menos eficientes. Very, very careful when you want to swap over. So imagine you're in a fight and you want to escape. You should not do it right away, because if you just swap to navigation mode in the hope to flee, you are being left with no shields. And the first thing that will go offline when you are hitting with distortion guns is the quantum drive. And that is important, because the quantum drive will spool automatically up when you enter nav mode, and it will then unlock the higher speeds. A frase. Então, quando você entrar no modo navegação, vamos supor um exemplo, você está no meio de uma batalha espacial. Você quer fugir. Se você mudar para a navegação, você tem que lembrar que os seus shields vão desativar. Mas o único modo de você entrar no Quantum Travel é pelo modo navegação. Então você vai ter que fazer decisões importantes naquele momento, caso você queira fugir ou caso você queira manter. E agora a gente vai mostrar o Quantum Travel. No momento quando você faz Quantum Travel, you're actually not really moving. You're going on a spline. Você realmente não está em movimento, você está dando mini teleportes em cada frame. Só que nessa experiência nova que a gente trabalhou, ele é totalmente fiscalizável. Então você realmente está acelerando, não é mini teleportes, mini skip de frame. Então ele dá uma gameplay muito mais impactante e muito mais imersiva. Então o que vai acontecer é que o Quantum Drive vai começar o jump e você vai ver o efeito que vai distorcer o espaço e você vai acelerar para frente. Durante esse processo de aceleração, até você atingir a velocidade máxima, a nave vai ter experiência de forças e você tem que counterar essas forças para a nave não falhar. Então vamos demonstrar isso para vocês. Take your hands off. Porra, meu. Como vocês veem, na hora que ele falou take your hands off, ele pediu pro Bran tirar as mãos. Ou seja, como o Bran não estava movendo a live, ele não conseguiu alterar as forças de Quantum. Então o Quantum deu um problema no Quantum, ele não conseguiu fazer o salto.
So what you just saw is basically the Então, failed o que attempt você to viu quantum foi travel. tipo a falha de fazer um Brad wasn't quantum. countering the forces, Porque o therefore Bran he não was estava thrown counterando out, as the quantum forças bubble collapsed no and threw começo you do out. quantum. Your ship doesn't like that. IFCS needs 5-6 seconds to recover from that, during which time you're just tumbling, right? And this is not just like dependent on Isso não your depende só das skills. suas If you habilidades. think selecting a proper quantum drive doesn't matter in the Se future. você acha que selecionar Think um again. Quantum You wanna Drive take care of your não quantum drive, impacta you wanna muito no repair it, futuro, keep it in good você shape. So if you deve buy a cheap repensar one, isso, que agora vai impactar. your travel will not necessarily be faster, but it might be harder. Então, Okay, se você so colocar Brent, show us how it's done um properly. Quantum que é rápido, sua viagem ela pode ser mais rápida, mas ela vai ser muito mais difícil. Como vocês viram, ele estava counterando as forças. Quando ele counterou, agora ele está locado no Quantum. E agora você pode tirar as mãos. Uau, cara, é outro nível, gente. Puta que pariu. E tem uma segunda variante para Quantum, que são para saltos pequenos. We're not going to force you anymore to travel that by hand. You will use a technique called quantum boosting. It's a A gente ativou um Quantum Boost que são para locais mais pertos, para que você não precise andar até lá acelerando a nave somente. Você pode usar esse Quantum Boost. Só que para esse Quantum Boost você precisa counterar as forças do Quantum o tempo todo. Você não vai conseguir locar na bolha do Quantum. Oh, reinforcement needed. Yeah, let's go there. Let's boost. Oh, actually, sorry. Thank you. Okay, so what Brent is currently showing here is, I think I forgot to mention, quantum boosting works in every O Quantum direction. Boost funciona em qualquer direção. Você não precisa de um ponto para saltar. Brent is awesome. Thank you. Okay, so now, please boost. Agora ele vai usar o boost para o reinforcement needed. So if there's enough point and you boost, your quantum travel system will pick Como vocês veem, ele teve que ficar o tempo todo ali counterando as forças do Quantum. Ele não locou. Bem-vindo a Pyro 3. Puta que pariu, velho. Ô, gente, tem condições não. Como você vê, tem muita coisa na interface agora. And this is not an online demo, it's a single player. So that means all these units there, they're friendly and hostiles, they're probably fighting with each other. Which is a good segue to talk about AI improvements. And there's one man who can tell you all about AI. Como vocês veem nesse momento, a gente tá fazendo várias coisas na tela. E essas naves aí não são de outros players. A gente tá no modo single player. Então elas estão lutando entre si, mas elas são a própria inteligência artificial. Então quem tá ansioso para ver as novas mudanças na inteligência artificial? Eu sou o programador que foca no combate espacial. E a gente queria dar uma experiência mais emocionante para esses encontros de batalhas espaciais. Primeiro a gente deu uma olhada mais profunda no comportamento da AI no Persistent Universe, que é o universo do StarCitizen. E a gente queria aprender um pouco mais sobre como vocês, players, fazem esse tipo de combate. E testando, analisando vídeos, fazendo isso de maneira manual, foi muito divertido. Mas isso realmente era para testar e para ter uma base. Então a gente tem um protótipo que tenta pôr o comportamento humano em uma inteligência artificial. Então a gente tem uma apresentação aqui dos melhores pilotos do time. E eu queria perguntar para ele o que ele acha do meu primeiro protótipo.
It was an exercise of Foi um humility. exercício de humilhação. It was an exercise Foi um of exercício. humiliation. I Eu hated it and I odiei. blamed Diego. Eu culpo você. So this was due to the AI being able to keep a good range control and a perfect orbit around the Então, target. aí while maintaining a constant inteligência firing artificial solution. conseguiu Come on, manter it's a computer. uma órbita perfeita enquanto atirava We no learned a lot prey. from our initial prototype, and it really helped us to define what we wanted to Então a deliver. gente pensou A nesse combat primeiro protótipo, experience pensou como é where que a the gente vai AI entregar gets isso pra challenging, vocês. makes mistake, just like us humans. We want players to leave every combat encounter with a feel of Então a satisfaction gente juntou vários by jogadores encouraging you to para keep lutarem on the entre move si pra gente and pegar. make use of the vehicle systems available to E you, so pra you can at least try fazer to com win que the a AI fight. ela entenda quais Let's see sistemas e how we recursos brought da nave this ela new consegue iteration utilizar no of momento. combat to life. We broke down in multiple stages. A gente teve muitos estágios. The first one, O primeiro é a interception. interceptação. Then the main engage phase, which we broke in different tactics. O segundo é o de strafe, Jouster, o terceiro é o de Chaser, jouster e o segundo é de and finally, perseguimento, o quarto de perseguimento e por último let's switch to é the o de demo. fuga. As you can see, Brent has encountered a skirmish. Let's talk more about the combat flow there. Agora a gente vai ver uma demo que fala muito mais sobre esse tipo de combate. Okay, we will start with interception. Beleza, After primeiro a gente vai deploying the começar com a target, the aim interceptação. is to close the gap with the target. If the AI is already near the target, the interception phase is skipped completely. If it's too far, it will tell the AI to use the new master mode to swap into navigation mode and make use of the full speed. Então a interceptação funciona assim, a AI ela vai perceber quando ela tem que usar o modo de navegação para ela ir mais rápido e conseguir interceptar a nave de maneira mais rápida ou quando ela não precisa. Here the AI selects an adequate tactic based on combat environment. These are choosing via the traits and tactic selector system. You've heard more about them in the previous talk by Francesco. So let's talk Agora vamos falar about sobre o Strafer. strafer. As this is a 6 degrees of freedom game, it's the natural combat shape adopted by pilots. We have related the same behavior to our AI, ensuring also that orbits are close and adding A variations gente to tentou include rolling. deixar com a AI o mesmo comportamento do player enquanto ele está orbitando a nave. Fazer uma órbita mais perto, mais longe, dependendo da nave que ele está lutando The contra. Hammerhead is being attacked by Hornets. These Hornets are jousters. Jousters consist of performing straying attacks, while E a outputting gente a lot também of tem os firepower. jousters. Os jousters são como se fosse o Smooth strafe, turning, and só que com hitting. vários NPCs trabalhando em The added variations conjunto. for the more Para skilled ao mesmo pilots, tempo eles perceberem like que para não bater um no escape outro no meio do ar provide a spider-like e conseguirem de flight maneira efetiva Jousters are atingir also todos ao good mesmo at tempo a nave que eles estão monitoring mirando. backstrafers, so if they cannot get into strike distance, É a they will distância que eles strafe. precisam estar, a órbita. And finally, E por the último, o chaser. perseguidor. Now, Brain is going to get there in a second, but the chaser is going to be the Cutlass, which is following one of the Hornets and is allied with the O perseguidor vai ser uma Hammerhead. Cutlass. Now, we are really far away, 10 kilometers. O Brent tá chegando até lá. Então uns 30 km. So the chaser, it will try to always stay on the target. Então o perseguidor, ele vai ser feito para manter o tempo todo seguindo o target, não interessa para onde ele vai. This maneuver will be seen mainly in squads and atmosphere Isso dá uma combat. atmosfera maior de combate. The final phase, which can happen at any time, depending on the combat situation, is disengage. A gente também tem This phase o is desengage, que é a triggered fuga, based on dependendo da constantly situação de listening to multiple combate, events in parallel. To name a few, critical health, seja damage to pouco shields, or combustível, weapons depleted. seja dano no shield, seja dano There nas is also a armas. shorter version of disengage that we call pace breaks, which occurs during long periods of combat due to fatigue, nature of the combat encounters. Então a gente These pace vai breaks are short, meio que and the traquear main a natureza do objective is to combate perform a e aí simple ela maneuver tem to que gain a perceber new quando ela tem que dar o advantage position and desengage strike again. para trocar para o modo de navegação e fazer a This new fuga. flow is what encompasses the core of our new AI fly combat experience, in combinations with AI traits that will give designers the tools to tailor each combat encounter in the verse. Like for example, they can choose the ace traits that will allow AI pilots to make use of all of the ship's angular velocity so they can keep a more precise orbit. Então esses tipos de AI, eles vão perceber o ambiente da batalha que eles estão entrando e qual o processo que eles vão utilizar, se vai ser o perseguidor, se vai ser o de strafe, se vai ser o de fuga. We're going against a capital ship like an Hydrus is a tough fight, that unless you bring the right combinations of tools, meaning ships that are equipped to take down capital ships, you will get Então o que a gente vê aqui é uma Hydrus utilizando todos os tipos, todas as ferramentas que ela tem para tentar eliminar essas naves de capitais.
and Yuri's not longer being destroyed by the AI, so I think he likes it a bit more. Thank you, Muito everyone. obrigado a I hope you todos, enjoyed espero the que new vocês AI. tenham gostado And back to you, desse Yuri. tópico. Eu vou voltar para UI. Thank you, Diego. Okay, so now we're going to talk about, we heard about how AI makes my life hard. Now let's talk about how to return the favor. Agora a gente vai falar sobre armas. So, the weapon and aiming systems and squadrons, they went through a lot of changes. I can only mention a Então, o tipo couple de of armas them, do so I will esquadrão, go esses through nomes them mudaram muito relatively quickly. desde a primeira First teste no thing on esquadrão, our to-do list 42. is basically weapon tuning. At the moment, almost all weapons in the PU are No practically the momento, same. quase todas as In armas são Squadron, that's quase not as the case. mesmas. São Almost all muito weapons have parecidas different no PU. properties. They have like different projectile velocities, different DPS numbers. But they're not just different in terms of these numbers. They also feel different. Mas agora elas estão de uma maneira diferente que elas você sente diferente enquanto você atira. E os tipos estão mais diferenciados de armas. So we're going to bring the cinch cannon back. But we make sure that the amount of work you put into these cannons in order to employ them is on par with the other guns. So there's a lot of stuff that we're going to do to make sure that we Então a gente transformou a ferramenta do canhão de volta, mas também trouxe uma forma de que a gente balanceasse ela de acordo com as outras armas que os players estivessem usando. Can you fire it once? Yeah. And the other weapon he has is he has two weapons on the wings which are então ele cannons, size 3. Ele tem canhões nível 3 nas laterais da nave e um laser cannon na frente. Burst weapons, and so on. Okay, cool. So, a problem we have in space games is controlling the engagement ranges, because we want to bring the fights close. But the problem is that, well, how do I put this? Weapons usually, in order to bring them close, what the game devs usually do is they just restrict the ranges. Like então, quando a gente está entrando numa batalha, quando a gente entra na batalha, a gente quer trazer ela mais perto da gente. E obviamente tem o alcance daquela arma. This is not a good way for us to control the weapons. And we tried out things like damage fall off, so that bullets get more damaging the closer então you a are. gente pensou na quantidade de dano que as armas poderiam dar, dependendo da distância que aquela nave está de você. Então quando você atira, se você está mais próximo, elas vão dar mais dano. Só que a gente tentou achar uma maneira de comunicar isso pro jogador. Okay. As an Ares pilot, you might know the following problem. You have a target. Vamos supor que você tem um alvo, você mira nele. And then you this is what the okay. I need to go back. Okay, there's actually some stuff not there Tá, anymore. tem umas coisas que não estão ali no slide mais, não sei porquê, mas o que acontece é que quando você mira com a sua mira no casco da nave, você realmente não está mirando na nave. The legacy system gives you a pip which does not show you where the weapon needs the pip. The new aiming system então o sistema de mira ele vai produzir o espaço que aquele casco da nave estará e vai ser muito mais preciso para conseguir atirar dessa maneira. Sorry, I said the completely wrong thing. I'm sorry, I'm nervous. Okay. Controlling weapon ranges, sorry. Perdão, eu pulei uma parte, eu tinha que falar do alcance das armas, desculpa, eu tô um pouco nervoso. Okay, sorry. Okay. Controlling ranges. Então, controle de distância. No futuro, todas as armas vão ter distâncias de alcance muito maiores. Então, a maneira que a gente vai atingir isso é o espalhamento. O espalhamento ele ajuda a gente a controlar a distância que aquela arma pode atirar. If we compare the spread of the weapon with the target size, we know when the weapon is in range. We know when you actually are close enough so that the majority of your hits can hit. Então, dependendo do tamanho da nave e de quantas os tiros se espalham, a gente vai conseguir ver realmente os tiros, onde os tiros estão pegando de maneira mais precisa. Agora vocês vão ver um exemplo do Brent atirando na nave e atirando. This does not mean that the ship is out of range. You can still hit it.
Quando o visor está em vermelho, não significa realmente que as naves estão muito longe para atirar, mas sim significa que talvez você gaste balas sem necessidade. Agora o Brain só vai atirar nos caras e dar uma demonstração. Bam! Oh well. Okay, so that was this one. Okay, a thing you might have seen is that Brent is loaded with size 3 guns on size 3 gimbals. That means we're removing the M-1 system. The reason for that is the original intention of A gente adicionou também novos gimbals e novos tipos de canhões para distâncias diferentes. So we're just removing it and keep going. So, next point, pip grouping. If you have different weapons with different projectile velocities, you will get different pips. Because merging the pips makes no sense for us anymore. Então vamos supor, você tem duas naves, duas armas que têm distâncias diferentes e quantidade de disparo diferente. Então você vai ter dois pips diferentes, como vocês verem, dois círculos diferentes do visor, que vai mostrar um para cada arma. Se você mira no seu alvo, você tem um pip. You aim at the pip, you shoot, you miss. And this is because the pip is not being shown where you need it. In the future, we're actually offsetting the pip where the weapon sees it and then reproject this onto the crosshair. Like that. And when you then hit, então a gente está reprojetando o pip para que ao mesmo tempo ele funcione como ponto futuro que a gente utilizava antes do StarCitizen. E quando o pip ele ficar verde, significa que você vai gastar menos balas, vai ser mais eficiente nos seus tiros. Mas você pode atirar também quando o pip estiver vermelho. E você vai acertar a nave, só que vai ser com menos eficiência. Agora a gente tem um modo de target mais preciso, que a gente pode entrar numa visão diferenciada da nave. Você tem um zoom inteiro no alvo. Você diminui a quantidade de tiros que espalha e te dá mais precisão. Porém, quando você botar a mira naquela nave, vai dizer o sistema de gimbal aonde mirar. Então, quando você atirando, o seu sistema de mira vai automaticamente guiar os tiros. One turret down. Okay, so this hammerhead now understood that it's not good, that doesn't stand a chance right now, but this will be the way how you in the future will fight. Então essa seria a maneira de como no futuro você ia lutar contra as naves do espaço. Cara, muito interessante. Painting the target directly, so you can do very, very precise warning shots. And there's no aim assist that kind of like destroys your aiming processes. Okay, so the então a luta ainda não acabou. Sorry, I need to rush this a little bit because I messed up stuff before. And you're gonna look at agora olhe para Power 3, troca para o modo navegação e vamos para aquele local de pouso. So Pyro 3 is also called Bloom. It's a very big planet with a nice atmosphere. And, oh, something wrong with the throttle. Oh well, something's wrong with the throttle. We'll try to go down as fast as possible though. I said gameplay demo. Deu algo de errado com quanto? Como é uma gameplay em tempo real, pode acontecer alguns bugs. Okay, let me go there now. Okay, yeah, steeper angle, that works. Okay, so the thrusters on your ship. They do not like they do like the vacuum of space. Well, we're talking spaceships here, right? And we have thruster efficiency curves on these thrusters. So at some point, especially the MEF thrusters, they will cease working because they don't like atmosphere. They will overheat very, very quickly. So there's the question, what happens when you go down to a planet
and you want to rotate your ship. Então aqui a gente vai mostrar o que acontece quando você tenta rotacionar sua nave quando você está dentro da atmosfera, porque os seus thrusters, eles gostam do espaço e não da atmosfera. Can you waggle your tail? Flaps. Vocês veem, eles interagem com a atmosfera, os seus flaps. Okay, back first Agora a gente volta para a visão em primeira pessoa. Okay, so what you see here is the new Você vai estar no modo dinâmico. Because obviously our left stick is somewhat damaged or so, we can't be as fast as we want. Actually, Brent, can you try a W and S on the keyboard instead? Oh, it doesn't work. Oh. No, it doesn't. Yep. Okay. No, the stick is affecting us. Okay, anyways, we're gonna go down as fast as possible. So the new aerodynamic system is a complete replacement of the aerodynamic system that you currently foi totalmente trocado com o modo dinâmico que você tem atualmente. Turn the ship around. It simulates the airflow E ele simula o trânsito do ar enquanto você entra na atmosfera, enquanto você voa. Então a gente vai demonstrar isso. Então a gente vai... You will see he cannot go further than that. That is in line with what real airplanes also experience when they're trying to use the rudder to your left and right. So what Brand can do here is he can roll and he can pull. Como vocês verem, ele tem que rotacionar a nave para conseguir virar para certa direção, porque se ele tenta virar somente no mesmo eixo que ele mantém, a nave ela não consegue com tanta precisão. E isso traz um ar de mais realidade. Because at the moment in the PU, when you go through a planet, you're using the thrusters to rotate. We're not doing that anymore. So Brent, disconnect the thrusters, please, and put the ship into a purposeful stall. A stall happens when the airflow over a wing ceases. No momento na PO, a gente usa os thrusters para rotacionar a nave. Agora não mais. Eu pedi pro Ben desligar os thrusters. That is naturally a state that every plane wants to avoid naturally, right? And this is happening right here. Brent is not able to use the control surfaces right now because the ship is in a process of stalling. However, the airflow will pull the nose back Porém, into the wind. sem os thrusters, a gente consegue puxar para cima e as próprias asas da nave conseguem voar e planar no ar como se fosse um avião de verdade. Agora sim. Então aqui com os motores desligados é como se ele estivesse planando. That means for you as players, what you can actually do, you can do aerobraking, you can do pure gliding. Você pode fazer um glide se você quiser, você pode fazer tipos de competições, você pode simplesmente planar no ar. So let's talk about the problem. How do you come to a stop now? To come to a stop with the new system, you need to purposefully put the ship into a stall. But don't worry, when we don't have the thrusters disconnected, IFCS will help you. So you're gonna bring down the speed more and more until you're reaching stall speed, which is about now, and then the thrusters will kick in and catch you. Agora a gente está no modo de estabilização, que aqui a gente diminui bastante a velocidade, só que a gente está no momento em que os thrusters não gostam. So if Brent, for example, now from a hover, strafe is left, more left, more left, more left. The wind flow again pulls the ship over, and you go forward again. Então, como vocês veem, quando eu tento virar para a esquerda, por conta do fluxo de ar e da tensão que está nos thrusters, a nave ela não vira. Ela simplesmente mantém porque ela está nesse modo estável. Oh yeah, there's our point. Okay. Highway to... Ele cantou a música que eu tô pensando, não é possível. Então beleza, aqui ele tá no nosso local de pouso. Can become a little bit slower, I don't know, 100 meters Vai per um pouco second. mais devagar. Então a gente tá tentando usar em qualquer lugar aqui. Oh, look at this. Olha essa visão. Yeah, that water is great, like, awesome. Okay, so now we're coming to a, so now Brent will try to land with a broken throttle.
Cara, o ar tá segurando muito a nave. Tá. And yeah, he's aided a little bit here by the landing gear. So he has Agora a landing gear gente out of vai him, abaixar o trem de because pouso. that, automatically enables E ele vai precision mode at the moment, so automaticamente that you're a little bit habilitar slow, os but you can, procedimentos de of course, like, pouso. turn this off as a player. And then you Agora come você vai um smoothly down to the pouquinho, bem landing. devagar. The best way to land your ship is in decoupled, because you can just like very smoothly land it on the surface. Você pode... A melhor maneira de pousar sua nave é no modo decoupled, que é aquele modo com inércia. And now you're Agora gonna você power down the desliga a ship nave, using the usando new as novas interactions. interações. Engines off first. Then we're in the relaxed pose again. Agora a gente as está na Ina showed posição before. relaxada, como a gente já viu antes. Power off. A gente pode desligar a nave. E agora a gente vai abrir o nosso cockpit. No, open, not off. Don't put the canopy off. Agora a gente pode sair da nave. And probably go for a swim or something. Okay, that was a bit of a buggy, bumpy ride, but thank you for taking. Obrigado por nos dar nosso tempo, por dar esse tempo de vocês, e essa foi a nossa viagem por hoje. And we'll see E you eu in the vejo burst. vocês no Thank you. universo. Muito obrigado. Thank you so much, Yogi. Everybody, it's time Beleza, for agora é um lunch. intervalo de We'll be back almoço. around 2:45, so get yourself some food, get yourself some drinks, give yourself some snacks, stretch your legs, and then be A gente back volta in às Hall A when we come 6h45. back, because from this point Boa. forward, you're not going to want to be anywhere else. We'll see you at 2:45, everybody. Take care. Cadê o Bubu? O Bubu, ele tinha mandado um negócio ali. O Bubu apareceu? Não vi não. Ele tá no chat. Ah não, foi você que mandou. Se os flaps for o modo analógico da nave, é o modo analógico da nave. Então, sabe? Tipo assim, a nave pode estar totalmente desligada que os flaps ainda vão funcionar. Bom. E só se eles estiverem danificados, né? Aí não tem como. Só não mostrar o auxílio de pouso, a virtualização, interface virtual para pousar. Que é uma das coisas que a gente precisa. O Hugo tá mutado, será que ele sabe? Não sei. Pera aí. O que, gente? O que vocês falam? O quê? Sei o quê? Não, perguntei se tava mutado só. Ah, não sei, eu sabia. É só pra não atrapalhar a dublagem aí. Nossa, muito foda, hein, galera? Questão do... Cara, tudo aerodinâmica muito foda. agora vai fazer sentido, vai tudo começar a fazer sentido. Só Deus vai fazer isso aí quando o jogo lançar. Não. 2 bilhões de carga na product. Basically, the way it's meant to be played. Aí, gente, começou. With a lot of iteration and a lot of testing. Ah, mais um cartão And it's Gold, basically mano. the white box is not in a stage where it's presentable, but that comes now. Ai, que cut. So on Achei. the right, as you see, the food court that Adam is going to be showing you later. Capacete verde, falta só This is the final um. product, VFX, lighting, everybody had to pass on this. Falta só um, que And level design, while the designer still delícia. maintains the space and makes sure that the systems that get created are being retroactively implemented. Vou pegar um em cada reloinho. All right. Eu quero seu espírito pra mim, One então. key aspect of game development in general is the balance of narrative, visuals, and gameplay. So all these Gente, vamos deixar o Conts falar só agora, and viu? it's the foundation that runs through all game environments. Beijo pra vocês, fui. So it's Fala alguma coisa aí, só pra communicate ajustar o volume aqui. context. And here in this draw you see that Alô? Qualquer coisa. Aí Tô tá falando ótimo. qualquer coisa, tá bom? narratively, we see sort of a dangerous environment, the spiky shapes here are sort of threatening. We see defensive structures, we can expect some Ele tá falando que eles estavam trabalhando em diferentes tipos de estruturas, como estruturas defensivas, estruturas mais Also caóticas. important is communicating goals. So goals can be the pathways that you take, the gateways that bring you from A one gente step to também another, and so on. locais de passagem, de comunicação. Oops. Yep.
Caminhos alternativos. Okay. Since we're a sandbox game, accommodating playstyles is pretty important. So, playstyles meaning going guns and blazing, shooting at everything and everybody. A gente também quer fazer localizações que acomodam o estilo de jogo de cada jogador, todos os aspectos sociais também, e que possibilitam utilizar o stealth. Então a gente quer que o player tenha a liberdade de escolha de qual caminho ele irá seguir naquele ambiente. Então a gente tem vários tipos de caminhos, como caminhos secundários, caminhos primários. Vocês têm os caminhos primários que vão ter um objetivo único e vai ser orientado. Você tem, ainda nesses caminhos primários, você tem múltiplos objetivos. Isso é igualmente importante para o jogador, independente do ponto. Design put into it with, for example, the landmarks that serve as orientation points. So to help you orientate yourself wherever you are in a gente também facilitou achar as landmarks, são os locais de pouso, e facilitar para o player a visualização do ambiente, para que ele consiga entender onde ele consegue ir. Agora a gente tem os caminhos secundários, que são rotas alternativas. E são como áreas, entre aspas, turísticas do caminho primário. Então, por exemplo, você pode entrar na cidade, encontrar um beco ali que você pode explorar, que você tem curiosidade, você quer investigar. E na questão de combate, você pode utilizar alguns caminhos para flanquear o inimigo e pelas costas, utilizar algum tipo de cobertura. In a combat setting, in open spaces, you tend to be a bit more stationary because you want to feel more secure. Em locais mais abertos, você tenta ficar mais estacionário para sentir mais segurança nas situações também. So these are more hidden infiltration routes, especially discoverable throughout the rundown stations that Animal be presenting. A gente então tem os caminhos terciários. Eles não têm um objetivo claro, mas eles possuem funcionalidades e são mais de exploração. Como a gente já viu na apresentação anterior, a gente tem interatividade com o ambiente. É muito bom fazer com que o player se comunique de maneira natural com o ambiente que ele está se relacionando. Só que a gente tem coisas mais complicadas que são um sistema de network de recursos e também sistema de seguranças. Isso vai permitir que o player entre no ambiente de diferentes maneiras, em que ele tenha que desativar, por exemplo, portas, tenha que desativar sistemas de seguranças. Tem que meio que driblar os sistemas de segurança. Dependent on security tokens that you will be able to grab from other NPCs in your environment to then gain. E esses sistemas de segurança, eles vão liberar para você assim quando você pega tokens de NPCs que dropam. Então você vai poder ter acesso a áreas especializadas que demandam um nível de segurança maior. Com esses tokens você consegue liberar essa área. A reputação ela vai dizer como você vai se relacionar com certas facções e como elas te veem. E isso vai definir também o seu estilo de jogo nesse ambiente. Pode ser num contexto mais social, em que a sua reputação é boa, ou num contexto menos social, mais de luta, em que sua reputação é ruim. Especially in the later presentations. So in the case of the food court, in the rundown station, we have multiple floors.
Então, como exemplo, a gente dá na imagem lá no começo, a gente tem essa praça de alimentação, em que a gente tem vários andares, e esse primeiro andar seria o andar das gangues. E a partir do momento que você vai upando suas reputações, você consegue uma progressão e uma narrativa melhor no seu estilo de jogo, e também ele tem missões únicas e também alguns equipamentos únicos que você consegue ganhar também. So to close this all off and move on to the other presentations, the glue behind all of our locations is the content. It is the reason why you go to these locations in the first place. Então, a gente vai falar também sobre algumas localizações que a gente vai para ver o conteúdo daquela localização, tipo, o que a gente pode interagir, o que a gente pode lutar. E esse The Glue é como se fosse uma mistura do espaço social e o espaço de combate ao mesmo tempo. E como a gente vê nesses conteúdos aí, a gente tem muitas coisas novas a implementar. Bem, mas é isso por mim. Vou passar pro Ed agora. Espero que vocês tenham curtido. Fiquem bem. Hi everybody. So, I'm Eddie. I'm an assistant art director on CitizenCon. Sou assistente diretor de arte, CitizenCon. E antes de começar, eu gostaria de comentar que tudo aquilo que foi apresentado anteriormente é o que está acontecendo atualmente no nosso desenvolvimento. E todas essas features, uma hora vão chegar até vocês, mas eu só acredito que não vai ser do jeito que vocês estão vendo aqui, vai ser um pouco melhorado porque alguns não estão finalizados. Então o que eu vou falar sobre, que eu estou muito ansioso de mostrar para vocês, o trabalho duro do nosso time, que a gente teve para expandir essas localizações. E como a gente conseguiu atingir essa variedade de localizações com a nossa biblioteca. So, I don't know if you remember this, but at CitizenCon in 2021, we showed this new style of outpost for the first time. Não sei se vocês lembram, no CitizenCon 2021 a gente mostrou esse outpost pela primeira vez. A gente estava trabalhando com a limitação de uma biblioteca menor, onde a gente podia elaborar localização com localizações menores. Então, esse é o estilo de biblioteca que a gente trabalhava. Só que obviamente tem algumas repetições de coisas que a gente utilizava, só que essa é a nossa biblioteca atualmente. So, in order to achieve that greater visual and design delta between each outpost and have them not feel like exact clones of one another, we've massively expanded our module library in terms of breadth and depth. A gente melhorar também o design, a gente também melhorou a quantidade de possibilidades de diferenciações para as nossas localizações. I'll go into what that means a little bit in a minute, but the challenge of a sandbox location like this, as you can see, it's not about building a single unique location. Como vocês podem ver, com essa variedade maior, a gente consegue construir essas localizações como se elas parecessem únicas, mas ao mesmo tempo dando o mesmo ar. Como se fosse, por exemplo, localizações parecidas que estão no mesmo ambiente, só que elas não vão ter o mesmo conteúdo. So every individual part has to take into consideration Então toda a filosofia de design tem que ser conectada a tudo ao mesmo tempo, para tudo funcionar direito. Tudo com o mesmo princípio, para a gente juntar tudo e trazer diferentes layouts para vocês. Só que quanto mais complexo, se torna mais difícil tornar tudo harmônico. Usando essa biblioteca expandida, a gente conseguiu
construir diferentes localizações. Então a gente conseguiu localizações maiores, a gente conseguiu não outpost, mas sim localizações de mais estabilização assim da localização. E também tem mais o conteúdo da missão, ele vai ser melhor localizado. Dessa maneira e dessa escala que a gente conseguiu organizar nosso escopo. E isso também varia de planeta em planeta e seus biomas, como planetas assim, que são biomas mais frios, assim, possuem um clima mais quente, planetas mais florestais, e isso se adapta. E aqui está um sneak peek de como estão algumas dessas localizações no jogo. Thank you. So, what flavors of Outpost did we just see there? Well, we categorized them in two different ways, as I said, and then we mixed and matched those categories together to provide that variation. Now, the first and primary category is the archetype, and they provide that core gameplay hook and define the main function. Então ele define como na gameplay aquela localização pode influenciar. Então, as operações de mineração vão ter um minerador, os scrapyards vão ser tipo ferro-velhos. E a gente também tem as missões mais gerais, de aspecto mais geral assim. Que são, como falaram no slide anterior, de missões do estilo primário. Só que ao mesmo tempo a gente vai ter mais missões secundárias em cada tipo de arquétipo que a gente construiu. Trading posts can also offer delivery missions or hauling and cargo gameplay, and farms can offer crops and fauna as resources. Então os trading posts eles podem funcionar muito como missões de troca e de delivery, assim como locais de fazenda podem oferecer vários tipos diferentes de missões de fazenda, como alimentação, recursos, essas coisas. Agora sobre temas. Eles dão uma variação a mais sobre o tipo de arquétipo de cada localização. Não só artificialmente, mas como as pessoas vão interagir com aquele ambiente. So themes don't change the fundamental architecture of a space or the archetype of a location, but they do drastically alter the mood and feel. Esses temas eles mudam sim a vibe do local e não necessariamente a funcionalidade daquele local ou suas características.
Thank you. So, as a neutral player, the independent theme presents a much more social, visual and gameplay experience. Assim, como havia dito, os sistemas eles podem dar uma arte mais social para tal ambiente. A gente também pode mudar esse tipo de arquétipo social desses espaços, dependendo também do tipo de material que está naquele ambiente e como está a iluminação naquele ambiente. Se é uma iluminação mais soft, se é uma iluminação mais em um local mais escuro, se é um local bem clareado, se o material é mais rústico, se é um ambiente mais decorativo. Então a gente pode mudar vários tipos de realidades para o player. Então a gente tem outro tema que ele mostra outro tipo de realidade para outros tipos de espaços. So, the Outlaw theme tells that story of these once functional settlements being completely overrun by the various criminal elements that inhabit the system. Então, esse tipo de tema ele mostra realmente como o player interage em ambientes que são mais de combate e em ambientes mais subvertidos. We have evidence of a squalid living arrangements and lighting comes from fires or A gente também pode ver, pode elaborar isso e perceber isso de uma maneira melhor quando tem, por exemplo, uma luz vindo de algum fogo ou alguma explosão que aconteceu perto, alguma fumaça saindo de algum lugar. And while both themes employ all of the various alternative pathing and traversal considerations that Khan detailed just earlier, eles também trazem muito mais detalhes e deixam muito mais vivos os nossos ambientes. Just because these spaces are more dangerous and the experience can be more combative, that doesn't mean that the archetype of the Mas só porque esses espaços são mais perigosos e o ar deles é mais pesado, não quer dizer que vai ser assim para todos os outposts. And you'd be able to buy and sell items or take on missions, but you probably won't then be very welcome at the independent themed locations, and that's where you'd get your combat experiences. So while the Outlaw theme Então ele falou que realmente esse tipo de tema ele tenta dar uma diferenciada nesses espaços e tenta parecer dar uma vibe, um ar diferenciado para cada tipo de situação. It's really made me very pleased to see people playing our content at last, so thank you for that. But where are we heading from here? Bom, então, para onde a gente vai daqui? I hope it should be obvious that we're going to get these out for the first pirate E eu acho que ter deixado óbvio que a gente vai deixar isso para o primeiro lançamento de Pyro. A gente também vai fazer uma otimização, um polimento do ambiente.
A gente quer uma expansão maior, com a gameplay, mas com a gameplay aumentada. A gente espera também para o futuro ter um diagnóstico do sistema, não só para esse sistema, mas como outros sistemas no futuro. E a gente também quer adicionar muito mais ingredientes, mais conteúdo e muito mais coisas que vocês poderão ver nessas localizações. A gente quer encorajar os jogadores a jogarem um pouco mais a pé, porque tem que ser uma experiência também tão boa quanto os players estão dirigindo suas naves por aí. E a gente quer ao mesmo tempo que cada localização ofereça uma vibe diferente de como jogar. Bonjour tout le monde. We are French Canadian on the here. Cool. All right, guys. My name is Nicolas Pinchot. I'm from Montreal. I'm assistant art director, and I'm here today to show you the next new derelict settlement we did. Agora eu vou mostrar para vocês as novas localizações. Eu estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês, apresentando isso aqui para vocês, pelo trabalho duro que a gente fez. Então a gente vai mostrar para vocês as novas localizações que a gente tem. Pretty cool, guys, eh? Oh, by the way, we made more than 4. It's not just 4. We made more than that. Então, esses novos settlements que a gente chama é como se fossem novos assentamentos, novos povoados, civilizações. E a gente pode ter vários tipos de localizações, sejam sociais ou sejam hostis. Eu vou mostrar um pouco mais como isso funciona.
Caralho. I like the end. The end's awesome. Então, em resumo, a gente vai ter muito mais localizações de planetas. Nice mission and good gameplay. And the most important, all those locations will be in Q4 this year, available in the game. Todas essas localizações vão ser adicionadas no jogo junto com todas as novas funcionalidades que a gente está tendo Thank you very vocês. much. I will let now Adam to show you more good stuff. Muito obrigado, agora eu passo pro Adam para te mostrar mais algumas coisinhas. Well done, mate. Yeah. Hi everyone. Hi. So, welcome to Rust Up Stations. I'm Adam Sanders, lead environment artist for EUL1. Sou o líder de artes de ambiente. Our efforts for the Pyro Rest Stop Stations. E a gente vai falar sobre nossas paradas nas estações de Pyro. Então a gente tem novas estações, novas narrativas para suportar mais novas experiências, para dar um ar melhor de exploração nessas localizações. Tem um sneak peek do nosso progresso atual. Vamos dar uma olhada sobre o que a gente tem para o nosso sistema Pyro. Então a gente pensa em 6 planetas e 26 estações, incluindo locais de polo, incluindo estações abandonadas. Citizens of Pyro, the rough and ready outlaws and Xeno threat may control these. Our focus today on the rough and ready owned Pyrotech Amalgamated Fuel and Resource Station, Planet 2, Lagrange Point 4, otherwise known as Então, a de Checkmate Pyro, Station. como você pode encontrar no distanto, a gente tem vários tipos de localizações também, tanto para localizações perigosas, quanto localizações mais sociáveis, tanto gangues criminais, como gangues que são mais tranquilas de lidar com. So to create a richer experience from rundown stations, we have 3 key points. Então a gente tem 3 pontos chaves. A sua reputação, ela é linkada à sua progressão, ela te dá acesso a novas áreas, conforme a sua reputação aumenta. A sua gameplay, ela tem um mix social e espaço de combate. E o conteúdo, a gente tem sessões abandonadas e algumas áreas adicionais para cada tipo de estação, como se fosse o deck, o lower deck e localizações de manutenção. A nossa jornada começa quando o player chega no deck de entrada. Ele conecta o mundo de fora com o interior da estação. Slums are formed beneath the bridge, smuggling routes established. Some shopkeepers will sell you water and food on your way into and out of the Alguns simplesmente entram ali, ficam presos. Outros vão lá para fazer um shopping ou simplesmente para exploração.
Como eu falei da reputação antes, vamos ver como isso é aplicado nas estações. Vamos ver o que acontece quando você tem uma boa reputação. Você pode entrar. Isso é a maneira mais segura de entrar na estação. Só que você tem que ter demanda tempo para você conseguir esse nível de reputação. Já a reputação neutra, você vai ter que provavelmente pagar para entrar naquele lugar. Porém, se você tem uma reputação baixa, você meio que vai ser impedido de entrar naquele local. Porém, você tem algumas opções. Você pode utilizar movimentação stealth, utilizar outros tipos de caminhos alternativos. Agora vamos focar nesses caminhos alternativos. A gente tem vários arquétipos de localizações e outros tipos de rotas que são bem mais eficientes para tentar evitar algum tipo de problema. Então a gente tem as passagens de manutenção, normalmente são bem pequenas. Então a gente tem os pontos de acesso. Por EVA, você consegue entrar nesses locais de manutenção. These alternative entries allow the player to circumvent the ATC loop completely. Useful for when your reputation with the owners would normally prevent you from going through. Isso é mais esses pontos de acesso são mais eficientes para quando o player não tem uma reputação boa naquela localização e ele precisa passar lá por alguma maneira. The maintenance hatch access points are a new common sublocation to the stations. The stations are planned to house maintenance areas that increase the interconnection between all the different sub-areas of the station. Essa escotilha de manutenção, ela é um dos pontos vitais das estações, porque elas também podem conectar vários outros tipos de caminhos diferentes na estação. Tudo por ali. A central location for the controlling faction, it houses all their nefarious activities. E aqui é o mercado. Aqui vai ter todas as atividades centrais da estação. Então vamos dar uma olhada nessas novas features. Tem que é um pedacinho, hein? Aqui. Então o mercado é um hub social. Uma gangue de reputação pode ser encontrada no mercado. E também é como se abrisse portas para aumentar a sua reputação lá. You can access this area, which gives you access to premium items, top-tier mission givers, e conforme essa reputação aumenta, você pode ter acesso a novas localizações também como itens premium, dependendo da reputação que você tem. Então agora vamos para outro tema. Agora a gente tem localizações não sociais, que são as áreas abandonadas. Vamos dar uma olhada nessas áreas abandonadas.
Então a gente tem localizações separadas para essas estações totalmente abandonadas. Vai ter mais ou menos 15 dessas ao redor do sistema Apoio. Elas vão ter entradas por fraturas na estação ou até passagens que são as airlocks, são tipo escotilhas. Vão ter missões de PvE e PvP nessas estações, só que elas não possuem aspectos sociais. Elas não têm suporte de vida, a gravidade ela vai depender com a interatividade do ambiente, ou seja, podem ter localizações que vão ser sem gravidade. Ela também não tem acesso à energia, localizações que vão ser energia. Então o que essas reputações Pyros vão ser no jogo? O que isso vai significar para o jogo? Vai aumentar a exploração por localizações escondidas, localizações que você pode passar para evitar algum problema, caminhos alternativos. Isso também aumenta muito as oportunidades de missões que podem existir. E aumenta também a quantidade de combates para essas localizações. E eu espero que vocês tenham gostado de todas essas amostras que a gente mostrou para vocês aqui hoje. That concludes the Living on Edge presentation. Thank you for your time. Hey, everybody. We are almost to the end. A gente está quase no fim da CitizenCon 2023. Você pode acreditar? 2 dias? Pyro? Star cloth? Star hair? Star citizen? A gente tem ainda mais uma apresentação para fazer, só que tem alguns anos para fazer. Esse vídeo foi mandado para mim por pessoal. Astropub, you're gonna need to redo your lore video on the history of the Zeus. Geo, you need to get some money. Aí ele tá passando algumas informações, pessoal que ganhou algumas coisinhas. Burks, this just says get good. Is he even here? Fastcart, slow down. Gabby, just thanks for my bracelet. And Salty Mike, don't forget to pick up your check on the way out. You know, that joke is so old, we would never ever pay him. All right. So the only real announcement I have is that Hall B is closing at 4 o'clock. So that's approximately 15 minutes. So if you wanted to get merch or anything else, you wanted to peek at one last community booth, you've only got about 15 minutes left to do that before Eles já estão falando que o Hall B vai ser fechado. Então o hall de fazer compras lá na CitizenCon. Esports, we're running their fight and flight competition. So I would like to invite 2 of the members of Atmo Esports, their founders, their creators, the big cheeses at the top, Crucian and Corsair, come on up, man. Ele convidou 2 pessoas que são do time de esportes que vão liderar essa competição de naves. Vai ocorrer na CitizenCon. You got 90 seconds to tell people about who you are, what you're about, and how the event went. I'm Corsair, and this is Crucian, and we're from Atmo Esports. And we've just run Fight or Flight, the first live tournament experience here at CitizenCon 2953. We'd love to thank the staff and competitors. Who are the competitors? What are you doing? Yeah. Is that what that big group is? Yeah, these guys. Competitors. Yeah, just get them up. Yeah, come on up, guys. Come on up. Well, I just want to give a big thank you to the competitors who made this Eu só queria agradecer aos competidores que tornaram esse torneio possível. Verity, Cobra, Herbadiza, we got Sin, Astropub, G.I. Jew, we have Comet 15, Bognagus, Ms. Gabs, Schwang, Zero State, New Cabbage, Detox, and the Floor Mat. These guys have gone through adversity throughout this tournament, and they've done a fantastic job. So I just want to say thank you to the community who keeps supporting what we're doing.
We'll love to be back in the future, and this community is the best community in Essa é a the melhor world. comunidade no mundo que a gente poderia ter. Muito obrigado, comunidade, por todo o suporte que vocês estão dando pra gente. And of course, if you were here watching this, you can check out the stream, the whole event, up on their Twitch channel, I presume. Yep. I should have checked beforehand. Thank you very much, everybody. Watch your step on the way down. All right, I got one more housekeeping thing. There's a person not many of you É uma know. pessoa que vocês não conhecem. He's an associate Ele é producer produtor in our LA social. studio. And when the workload for this event became as heavy and as detailed as it was, we turned to him to help with our broadcast. E quando a gente estava arrumando tudo para conseguir fazer esse evento, a gente pediu ajuda para ele para fazer essa transmissão para vocês. To Dan Halbrecht, who's been co-hosting the event. Dan, get on up here, man. Keep walking. Now, we've got Agora a one more gente tem mais uma presentation. apresentação That's Destination que é Adventure. a destinação e a aventura. Things underground, things, A gente vai ver sobre coisas no chão, no espaço. So I'm going to let Todd Pappy tell you about. And then, of course, we'll let Chris Roberts come to stage, return to stage. E obviamente o Chris Roberts vai depois subir no palco e fazer a cerimônia de encerramento. E muito obrigado por tornar esse evento possível. Vocês vão amar o que vocês vão ver agora. Opa, nós vamos amar o que nós vamos ver agora? Prepara o coração aí, hein? Desculpa, gente, eu falei alto. Peraí. Ah, não, eu achei que ia ver um vídeo agora. Ele é o líder de arte de ambiente. Antes da gente entrar nisso, tudo que vocês vão ver ainda está numa caixinha ainda. Não está 100% pronto. Well, first off, they're the biggest location we have on the ground outside of landing zones. The reason why they're so big is intentional. Então a gente tem localizações muito grandes e o motivo delas serem tão grandes assim é porque a gente quer dar mais variedades de localizações de pouso. Cada uma delas suporta todo tipo de landing pads para suportar todo tipo de nave e localizações diferentes de pouso. Também tem uma network de estradas para suportar o trânsito entre a superfície do planeta. E cada facção vai liderar cada uma dessas localizações. E vai ter uma variedade, como vai ter uma variedade de donos, vai ter especializações diferentes de cada localização e vai ter uma variedade diferente e tipos diferentes de missões, dependendo para cada localização. A gente vai dar um exemplo da Major Faction, que era essa, que é a UEE. So, an example of a major faction would be the UEE. Supplies militares, a presença militar delas é muito forte e elas têm uma gameplay mais hostil. Research and development or communications, depending on which branch of the UEE it is. They will have a much stronger military presence in the area. As missões elas possuem oportunidades mais hostis nessas localizações. Obviamente elas envolvem hackear, roubar, localizar e destruir, eliminar o VIP, eliminar todos. Aqui a gente tem do Cut, que é uma facção menor.
Então ela tem localizações especializadas, tem uma segurança aumentada e uma gameplay amigável. Ou seja, as missões aqui não vão ser tão hostis como nas grandes facções. E o que é essa gameplay amigável? É movimentação de cargo, coletar recursos, minerações. Então agora que tá a gente mostrar o que a gente fez sobre sobre as localizações. Pô, brincadeira, hein? Isso é da Twitch, gente. Senão minha live tinha caído, tá? Isso aí é da onde que tá puxando o servidor da Twitch a rota, cara. Porque senão o resto tava tudo ruim, entendeu? Não faz sentido. A live aqui tá 7.000 kbps. Você pode ver que eu tô normal. Isso é da Twitch, cara. Já volta, tá? Segura aí que a qualidade vai voltar, tá, gente? Vai ficar tranquilo. Tá vendo? Já tá voltando já. Isso aí foi só um... Pô, brincadeira, hein? Vocês estão ouvindo aí, gente? No Discord? Tá todo mundo mutado. Vocês estão ouvindo no Discord aí minha voz normal? Tô te ouvindo sim. Tá, aqui minha live tá começando a travar, mas eu acho que é momentâneo, gente. Deixa eu atualizar a página de novo aqui. Pô, tinha que ser no finalzinho assim pra dar uma cagada. Isso aí é a Twitch, gente, porque senão o resto não tava funcionando. Agora a gente teve trabalhando com o John no centro de distribuição. Então o John mostrou pra vocês essas localizações massivas assim, enormes. E agora eu vou mostrar as partes administrativas dessas localizações. Então, logo abaixo da torre principal, a gente vai poder explorar o escritório. A gente vai ter hangares laterais, localizações industriais. A gente também adicionou land plays na frente do lobby. Eles são ideais para naves pequenas e para curtos períodos de tempo. E a gente não pode ignorar as visões fantásticas que a gente tem nessas plataformas. Agora vamos entrar no lobby. Você vai encontrar o Adrian, que é o ponto essencial da área administrativa. E a gente tem vários tipos de espaço. Nesse espaço a gente tem a mesa de recepção, onde você vai poder trazer os dados da sua missão, que são você vai poder pegar pacotes, você vai poder ganhar pontos de reputação. A gente também vai poder ver liderança corporativa. A gente poder também ver um branding, que é um negócio de marcas. E aqui é um exemplo da Grey Cat, fazendo um showcase dos seus veículos e das suas armaduras. E aqui, voltando no tópico da reputação.
Conforme você upar a reputação, você pode receber acesso a esse espaço de escritório, que você vai encontrar todo o VIP da ocupação da corporação e, por último, o centro de distribuição. A gente está com uma expansão futura em mente nessa região. Então, vamos deixar de fala. Eu queria agradecer ao time de Montreal por toda a construção dessa área. E como o John mencionou, isso ainda é tudo protótipo, ainda está dentro da caixinha, mas a gente vai deixar vocês darem uma olhada. And as John mentioned, we're still in gray box space, so just keep that in mind. Let's take a look. Que pariu, velho, é foda. Foi mal aí, gente, é fora do meu controle isso, tá? Não sei por que tá acontecendo isso. O resto da internet tá tudo normal, cara. De casa, velho. Porra, Twitch, brincadeira, hein, velho. Vou tentar colocar de novo lá no máximo, ver se vai, velho. Ela não tá querendo me mandar, gente, olha. Puta que pariu. Não sei, viu? Muito obrigado. Agora deixo eu dar as bem-vindas de novo para o John no palco. Pô, tá baixando alguma coisa aí? O time fez um ótimo trabalho com aquele vídeo. Agora, outra coisa que a gente ficou trabalhando, que é o único dessa localização, são as raids. O que são as raids? São missões focadas mais em gameplay entre times, entre equipes. Elas são de risco alto, porém de uma recompensa alta. Elas dão muitos pontos de progressão e você tem que ir preparado. E você tem que trabalhar em conjunto com o seu time para conseguir ter sucesso. Essas missões normalmente elas vão acontecer na estrutura interior da nossa localização. E a gente também vai ter alguns locais especializados para toda coisa, como um cargo de uma nave vai ser especializado por tal região dessa estrutura interior. E a gente também vai ver como essas raids vão aumentar suas dificuldades dependendo da quantidade de preparação dos players. E agora vocês podem ter o sneak peek disso, de um protótipo de uma raid acontecendo.
É, guys, foi mal aí, velho. Cara, minha live aqui, ela tá sendo transmitida o máximo de qualidade possível. O resto da internet tudo funcionando, mas a Twitch resolveu me trollar no final aqui, cara. Não ri não, Cyber. Infelizmente, tá? Já dei F5, já fechei, abri a página. Não sei o que aconteceu com a Twitch, que ela resolveu não parar de funcionar. Só a Twitch, velho. O resto tá tudo funcionando. Eu não tenho muito recurso do que fazer. É só ver se eventualmente volta ao Então, como normal. você viu no vídeo, o time fez o trabalho em equipe e você pode jogar do seu jeito. Você tem múltiplos pontos de progressão e vários tipos de gameplay que vai fazer você chegar no seu objetivo de maneira fácil. E as missões vão ter várias variedades de objetivos, dependendo da reputação do player. E vai ter eventos dinâmicos que podem acontecer do nada, também dependendo da reputação. A gente também fez um protótipo de como a gente pode usar multitool para criar alguns puzzles, alguns quebra-cabeças. Something else we've been prototyping is how we can utilize the multi-tool to create gameplay puzzles. Então você pode se tornar criativo ao tentar encontrar uma solução para um puzzle. Então nesse vídeo o que a gente vai mostrar é a utilização da multitool para criar novos caminhos e como você pode escolher qual caminho você quer abrir para dependendo da maneira que você resolve o quebra-cabeça. Porra, cara, que Twitch, filha da puta, mano. Deu ruim aí? Deu, não quer, ela não quer transmitir, velho. O resto da internet tá tudo funcionando, velho. Quer que eu compartilhe a tela e você vê do meu? Olha aí, vamos ver se vai dar. Ah, eu não consigo. Não, né? Vamos ver se alguém do grupo, um dos dois aqui pode fazer isso. Tá aí, Mate, você consegue compartilhar a tela aí? Ele só tá fazendo uns agradecimentos, tá, pessoal? E a todo o time. Que nada seria possível sem o esforço dele. Obrigado a todos, mundo aqui, todo mundo assistindo online. Agora vamos para o próximo. O Cyber não tá aí, não? Não sei, não tá respondendo, velho. Obrigado. Vamos ver se vai dar. Vamos ver se eu vou conseguir retransmitir outra tela, gente. Não sei se vai dar bom, tá? Design. My name is Nick Etheridge and I'm an Assistant Environment Art Director. Quando voltar aí, você avisa. Tá, não, pode ir falando, pode ir narrando aí. Eu vou tentar, porque o OBS não gosta de transmitir a tela do negócio, não. Quando você estiver pronto, você avisa, tá? Tá, mas pode ir narrando aí que você tá ouvindo. Ah, tá, beleza, beleza. How will hauling contracts work in game? We'll be introducing the Interstellar Transport Guild. Ele tá falando sobre as guilds de transporte interestelares. Formalizing some of the main hauling and cargo companies that you'll be E working você pode trabalhar como transportador. hauling contracts, you will build up your reputation and relationship with the guild. É como se fosse um trabalho de caminhoneiro mesmo. E você pode escolher vários tipos de missões, dependendo da companhia que você vai trabalhar. E os tipos de cargos, são cargo frágil, são carro de prioridade, e tem rotas de risco alto.
todo tipo de coisa. E aqui a gente tem nossas commodities, que são os nossos recursos, que vão nos cargos. E a gente tem suas propriedades. A gente tem os minérios, que possuem um valor e uma raridade. A gente possui materiais que podem perecer com o tempo. Possui alguns materiais também que são mais frágeis. Podem ter alguns gases, por exemplo, que são mais voláteis, são mais fáceis de explodir. Então aqui ele está explicando, todos esses contratos de caminhoneiro podem afetar a sua gameplay. E também afeta as escolhas que você faz quando você está fazendo um storage, quando você está movendo o cargo de lugar para outro. E também vai mudar o tipo da tractor beam que você vai precisar para cada tipo de cargo. Podem ter cargos mais frágeis que você não pode usar um tipo de tractor beam. E também o container vai ter uma integridade. Ele vai ter um peso, um tamanho, assim como uma vida e um shield. E também você vai ter que ter um controle de temperatura. E também uma segurança para tais tipos de carro que você espera. A gente tem um cargo da você que ele é exposto. Você não quer, por exemplo, que aquele cargo receba tiro ou receba alguma influência do exterior, porque ele pode ser um cargo frágil, ou algum tipo de cargo perigoso. E a gente tem algumas recompensas e algumas perks. Essas recompensas podem ser uma nave daquela marca, ou umas skins para suas ferramentas, uma roupa daquela marca. Vão ter itens e colecionáveis que você pode deixar na sua habitação, no seu hangar, na sua nave. E você pode ganhar mais perks, que é ter acesso a mais itens naquele shop. Que é isso que ele falou agora. E também desconto em alguns itens específicos. E todas essas recompensas e perks, elas são conquistadas somente em jogo. Elas não podem ser compradas. Agora vamos dar uma olhada sobre... Vamos dar uma olhada mais a fundo nos hangares. Next, let's have a look at freight elevators and hangars. I knew you'd be excited for this. Agora eu vou mostrar um vídeo de como vai ser a utilização do seu hangar e como você vai ver o seu hangar. E como esse elevador de carga também vai funcionar. É, velho. Mas calma, os elevadores podem fazer mais do que mover caixas? Que louco isso, velho. Olha isso aí.
O que o seu elevador de carga vai lhe trazer? Thank you. So, as you can see, então, como vocês veem, os hangares vão se tornar persistentes e pessoais. O que você deixar lá vai persistir lá e vai ser seu para usar como você preferir. Também vai se tornar uma base chave para operações. E também vai permitir você chamar as suas naves e fazer alterações em cada tipo de nave dependendo do hangar. Location inventories won't be magic and instant anymore. This means that the freight elevators will be one of the main ways you interact with Os elevadores de carga vão ser o jeito mais direto de você interagir com os itens que você possui. Eles vão ser trazidos para baixo, movidos para cima, no estado físico, de que eles realmente estão ali guardados. Não vai ser usando o sistema que a gente usa hoje, que é o de inventário pessoal. The change is obviously a really big quality of life improvement to retrieving ground vehicles. No longer do you have to travel thousands or millions of kilometers to specific places. Agora você não precisa viajar a localizações muito distantes para conseguir seus veículos terrestres. Agora você pode acessá-los diretamente do seu hangar. Olha só, gente. Você também vai poder trazer os componentes da nave, onde você pode fazer reparos ou trocas de itens. So in short, persistent player hangars in combination with freight elevators will dramatically change what you can do in your hangar. Os hangares persistentes desses elevadores de carga vão mudar drasticamente como o player interage com as suas coisas no seu próprio hangar. Muito obrigado, essa foi a minha apresentação. And I will pass you over to Todd Pappy. CitizenCon. Come on, I can't hear you. All right, there we go. So, eu vou falar hoje sobre algo especial. É uma atualização, alguma coisa que a gente falou um tempo atrás, que a gente acha que é o futuro StarCitizen, que é a combinação dos sistemas de jogo que a gente está botando tudo junto ao mesmo tempo. E isso é o que a gente espera para o futuro. Porra, aí sim.
Construa a sua casa no universo. Então a gente vai falar sobre a construção de base. Base building. All right, it breaks down into two really large gameplay sections: planning ahead and prepping. And then you've got the on-site Então a gente tem o modo de preparação e também o on-site, que é onde você vai construir. Então qual é o seu objetivo? É ter uma casa com uma vista legal? É para carreira? É para juntar recursos? Ou ser off-the-grid, que é totalmente autossustentável? A gente tem as blueprints, que são tipo o mapa de como você vai ver a sua base, e a gente tem esses materiais. Com essas blueprints você pode fazer diversas variações, utilizando diversos tipos de materiais para construir esse tipo de base ideal. E dependendo do material que você quiser, você vai precisar explorar o mundo afora para descobrir onde encontrar esse tipo de material. Então a primeira área de alta é de alta segurança, que vai ter proteção máxima, vai ter taxas, vai ter impostos, vai ter custo alto e vai ser pouco retorno financeiro. Então esse é o tipo de localização de segurança máxima. Agora você tem a de segurança baixa. Primeiro você tem que comprar a terra, né? Você não vai ter acesso a todos os recursos, os melhores recursos do planeta. Alguns NPCs podem proteger essa localização. O player também consegue construir defesas para melhorar. E agora você tem a de sem segurança nenhuma. Ou seja, você não pagou por aquela terra, você não tem nenhum tipo de proteção ou imposto. Ou seja, ele não tem nenhum custo. Então ele tem um retorno financeiro bem alto. Now, there's some cross-shard and server meshing considerations that will kind of adjust this design in the future, but we'll get into that later once we're really building it. So from here, you've got the tools. So this is what we would consider a surveyor. Então isso aqui são as ferramentas de trade, de troca. São 4 diferentes tipos de suporte para todo tipo de estilo de jogo, tanto de player solo, tanto para orgs. With a vehicle, you can build small and medium-sized buildings. With the Galaxy, you can build small to large structures. And then obviously with the Pioneer. Então ele estava mostrando todos os tipos de naves. A Pioneer ela pode fazer, que é a maior de todas, pode fazer todos os tipos de ferramentas de trade possível. Você tem a Galaxy, que faz também esse tipo, só que tipos menores. E por assim em diante. Então daqui você começa a sua jornada. Então primeiro você compra a sua terra, você coloca a sua ferramenta onde você quiser. Você inicia ela, e isso vai deixar o player acessar o modo de construção de bases. E também isso vai, nesse painel ele vai mostrar tudo, os impostos, o preço da terra. Então, a partir do momento que você põe uma terra, você vai para o modo de construção de base, que é tudo automatizado. Você primeiro mapeia a sua base, você liga a energia, faz seus ajustes que você quiser. Você pode ver como tudo vai ficar junto, mesmo antes de começar a construir.
you can also switch back and forth between different modes, which are showing off the resource network and how you link. E também você pode ver toda a rede de recursos que vão trabalhar dentro da sua base pelo visor. Você pode ver também os módulos de energia, toda a network de energia da sua base. E você tem a fabricação. Você tem diferentes tamanhos de fabricação, desde decorações até... Desde decorações para naves, como outros tipos de componentes, entidades físicas, status e qualidade. Então você precisa de plantas para começar a sua fabricação da sua base. E depois de tudo fabricado, tudo isso constrói uma entidade física. Depois de ter feito todo esse tipo de decoração, agora você pode preencher o quarto da maneira que você quiser. Então você pode pôr a mobília, fazer todo tipo de interior design que você quiser, colocar seus itens. Com isso você tem diferentes tipos de construções, de utilidades, que vai ter garagem, elevadores, esse tipo de coisa. Você tem o de extractors, que vão ser mais ou menos áreas de mineração. Eles vão ter como se fossem... Vão fazer todos os tipos de extrações, né? Extrações de minérios, extrações de outros tipos de commodities, que são recursos. Então o que você vai fazer basicamente é tirar containers enormes de qualquer tipo de materiais que você conseguir encontrar. A gente também tem gerador de força, de energia. Eles podem ser vários tipos e eles vão afetar em áreas diferentes. Então, os painéis solares eles só vão funcionar melhor na luz, no sol. A gente tem o geotérmico, só vão funcionar em localizações mais quentes. A gente também tem o tipo de construção de produtores, que aí tem fabricators e também os de defesa, que vai ter torretas antiaéreas, torretas de anti-pessoas. E o desenvolvimento começa no primeiro quadrimestre de 2024. Thank you all. Thank you for coming. It's wonderful to see you. Agora é o Robertinho, hein? Hello. Perdão aí, tá. Aí, ó, o homem aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo que vocês viram nesses últimos 2 dias. A gente tava muito ansioso de mostrar tudo isso pra vocês. E eu vi alguns comentários online de tipo, legal, isso é muito legal, mas quando a gente vai conseguir tocar nisso no jogo? One of the real reasons why we wanted to show you this CitizenCon is because we've hit an inflection point on Um dos motivos que eu queria mostrar essas coisas pra vocês na CitizenCon é pra mostrar realmente todas as features e quão trabalhoso foi isso. That we've been showing you here at CitizenCon is our intention, not making 100% promise, just so everyone remembers that. Então, quando a gente vai colocar essas coisas na CitizenCon, lembre-se que não é uma promessa 100%, mas a gente espera que seja tudo adicionado no próximo ano. Porém, obviamente antes do Esquadrão 42. Então a gente espera que durante o primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre, quarto quadrimestre do ano que vem, a gente espera que tudo que a gente mostrou aqui seja implementado no jogo. E é muito gratificante pro time e eu finalmente poder mostrar isso pra vocês e também interagir com essas features.
E como a gente foi, e como foi difícil trabalhar com esses vídeos, lançando a cada 3 meses. Todas essas coisas que a gente atualizou, de personagens, de FPS, de UI. Tudo isso foi de enorme gratificação ver e demonstrar para você. Assim como vocês adivinharam, a gente está totalmente completo essas features para o Esquadrão 42. Vocês não vão me dar uma data de lançamento. Vocês não vão receber uma data de lançamento de mim hoje, porque eu realmente não tenho certeza. Não 100%. It will be when I know that we're fully about ready to print the Gold Masters, but it won't be just yet. But we prepared, the Squadron 42 team prepared a... Mas o pessoal do Esquadrão 42 preparou um pequeno vídeo para vocês. Para mostrar para vocês um pouquinho de como a gameplay seria e como ela funcionaria. Come in. Go for 6. Getting a faint contact on bearing 287. You picking that up? Yeah, got it. Scanning now. We're clear. Commercial vessel under Vega 3. Provided that the civilian traffic is restricted under lockdown. Copy that. Archangel. Archangel, this is Krugeri. Come back, Krugeri. Redirect to sector 7 Bravo Echo for immediate tasking. Copy that. On our way. I know I just wrote you, but a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged. Word is it might be that clan we've been battling with. Tem que respirar, né? I guess that last fight didn't scare them off quite like we all hoped it would. Honestly, we've been out here so long, I don't know what to pull for anymore. I just wanted to let you know. I'll write as soon as I can. Stay safe. Your loving son. Never gets old, does it? Sir. Eddies. I used to do the same thing when I was first coming up.
post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. Have you seen the F-8s up close? No, sir. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It sure sounds like it. Sir. Captain McLaren, to the bridge. Captain McLaren, to the bridge. I saw you apply to the Flight Academy again. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in. Thank you, sir. Welcome to Cloud Imperium Games Manchester Studio. I'm Chris Roberts, and I'm pleased to announce we have just passed a major milestone. Squadron 42 is now feature complete and has entered its polish phase. To celebrate this milestone, we've gathered some of our core leadership together. Ele já falou que conseguiu implementar todas as features no Esquadrão 42. Eu vou chamar um amigo dele para falar como isso foi implementado. As Chris says, we've moved into the polish phase of Squadron 42. Which means extra emphasis on ensuring a gente fez uma ênfase extra para que tudo parecesse mais divertido. This means focusing on the small and large Isso significa focar em elementos menores e maiores do jogo e dar um sentimento melhor de como você controla seu personagem e o seu veículo. A gente também deu uma atenção maior de como o seu personagem reage quando você está voando, quando ele está atirando, quando ele está tomando hit ou até usando boost. A gente conseguiu melhorar esse tipo de comportamento, esse tipo de batalha para dar uma imersão maior para o jogador. E agora a gente organizou para times autossuficientes e para entregar melhor experiência em áreas individuais. Isso permite que a gente traga todas as matérias juntas. Então a gente juntou todas as tecnologias juntas para dar um visual mais polido. Also dialing in gameplay features, such as the ship flight model for both atmosphere and space, which covers master modes, control surfaces, and a gente também tentou melhorar o modo que o player interage com a atmosfera, para melhorar também o visual do player, melhorar a interação do player com, dependendo da localização que ele está. A gente quer dar essa imersão maior, como se o player estivesse realmente interagindo com aquilo dentro do jogo e não somente como se fosse uma tela que ele está clicando. A multitool militar ela é essencial para qualquer tipo de crew. Ela tem todo tipo de attachment e ela pode criar todo tipo de desafios possível, até puzzles em espaços físicos e também o utilizamento de dados do network de dados. Unidentified vessels, this is the UEE Navy. Power down your ships and stand by for processing. The coil's ass. Agora nosso sistema de targeting e de escaneamento está muito melhor para visualizar nossa hull.
such as key objectives, mission targets, a gente tem uma informação muito maior do target e muito mais informação sobre a nossa quanto a gente escaneia, fazer o escaneamento mais aprimorado. Também o FPS tático e stealth, a gente melhorou também o modo de lutear, melhorou a locomoção, também melhorar o radar de FPS para você mais informações no campo de batalha, melhorar também sua imersão em tais tipos de missões. A gente também melhorou também o nosso ambiente destrutivo, para o player ter a sensação ambiental enquanto joga o jogo. E também pode criar combates únicos e diferenciados estilos de gameplay para cada player. We play and review the builds regularly and call out action points in each level from start to finish and where we need to improve the gameplay. This is an incredibly rewarding stage of development for me and the team, as the ultimate vision of the game is realized, allowing us to craft an experience that we can be really proud of. One specific area that I'm excited to dive in is the feeling of the player interacting with the world around them. Patching you in. As it's a core component of Squadron and really grounds the world that you inhabit. We've made sure that any interaction in the environment is physically represented by a character animation to keep you in the moment and fully immerse you in the experience that we've created. Ultimately, this is the final phase of gameplay iteration before we fully transition into optimization and stability on the road to release. Agent Trejo, this is Cole. Come back. Always trips me out to see terraforming setups like this. Webb tried explaining how atmosphere processors work. It really shows how far we've come. Hell is she? With the transition of Squadron to polish phase, we've had the opportunity to find additional moments within the existing A narrative gente to também add teve subtle a interactions where oportunidade de appropriate. encontrar, It's been tremendously de trabalhar nesses exciting to play through momentos, these areas and find places to augment the mood, enquanto a gente tentava construir realmente esse ambiente pro player se sentir realmente que ele está dentro do jogo e ter nível de imersão maior. So that's why I figured I'd get a job trying in security, because that's you know, I can get some hours flying in the cockpit and whatnot. Can't hurt, right? Exactly. We've also been capturing pickups for our lead female player character, as well as wild lines for our various enemies that you all A will gente encounter tem throughout também the game tentado traquear on both todo foot tipo de and in the movimento, cockpit. tanto corpos masculinos quanto corpos femininos, como os players iriam encontrar cada tipo diferente de NPC para ter uma imersão maior nesse nível de gameplay. This means that you're going to have to tangle with some very smart and reactive bad guys to complete your mission. At the heart of this immersive adventure, you'll find cutting-edge cinematic storytelling, thoughtfully crafted to fully immerse you into your story. Você também vai encontrar
Modos de história. Enquanto está imersivo nessa experiência de gameplay do Esquadrão 42. What did you do in the Battle of Vega? You can look them in the eye and say, I held the line. Men and women of the Second Fleet, I am proud to stand with you today. Good luck. Push about. Nice speech. Any word from the recon team? Not yet. Well, let's get into position. Throughout the polish phase, our team is taking every opportunity to push Nosso time things tá to the next level. tentando realmente aceder barreiras para a gente chegar em outro nível. The Cine team is focused on finalizing edit lock on all of our big action as well as all smaller Então a character gente tem que trabalhar tanto em sequências de personagens menores quanto personagens maiores. I think their solar mass calculations are wrong though. Well, this is ridiculous. How so? We are now able to adjust our shot composition to final cameras thanks to recently crafted space vistas and level art being Agora a gente está conseguindo melhorar as nossas cinemáticas, trazendo mais energia e locais vivos para tais ambientes. Now, I hadn't seen another ship that wasn't trying to kill me in days, let alone a hauler, let alone a Jean. So you can imagine my surprise. Detailed lighting passes can be done on hero sequences so we can show our cast and convey their emotions in the best light possible. And we're making sure our cinematics are triggering as fluid as we can craft them so they form a coherent concerto with the rest of the Então a gente quer que as nossas cinematics elas sejam construtivas de modo gradual para que a experiência do player seja mais imersiva possível, novamente. Julian Wexler, I'm the field manager of this little operation. Welcome aboard the Archon. What brings the Navy to this little corner of the universe? We got you flying with Lieutenant Commander Colton. He's one of our best. As others will share, this is the most rewarding chapter of development, which allows us to truly experience the visceral and oftentimes emotional moments Então, that our com essa narrative imersão, com provides. esse tipo de cuidado com os ambientes, a gente consegue criar melhores emoções de cada cinemática e o peso que essas cenas têm de maneira diferente. It helps to remember that stuff like this is supposed to hurt. I've never been good at dealing with problems I can't fix. Well, this is one that you don't have to do alone. That's good to know. For the animation teams, polish phase means refining the social aspects of Squadron 42 that occur between the various missions and getting the behaviors O implemented time de across animação all of its chapters. do Esquadrão 42 está tentando animar isso de forma que seja imersivo também na gameplay, como você interage com os NPCs, os combates, e isso foi o que a nossa primeira vista que a gente teve para adicionar no Esquadrão 42. For example, we're launching off a space carrier, but we still ground the feel in real-world actions, refueling, repairing, and inspecting, and making sure that your next flight mission A gente is está a ao mesmo success. tempo que o player tem sua carreira própria, tem outras coisas acontecendo no ambiente, para que melhore a sua experiência e também tudo esteja acontecendo como se fosse realmente uma network enorme de várias pessoas trabalhando juntas. Let's ready some extra ice packs out of storage. Whenever gunners are on full rotation, you can always count on at least one of them getting hurt. We also have you covered in everyday life. The medical staff work diligently for their patients, whether they're A estação players médica também or está crew. 100% do tempo em preparo para que ela possa atender, seja players
ou mesmo NPCs da sua tripulação. We really want you to feel part of an authentic crew, an important part of the UEE Navy in an enormous universe of people going Na about their UEE everyday Navy, a lives. gente quer que você se sinta realmente parte da tripulação. Let's go ahead and clear for takeoff. Ground crew, prep bay for takeoff. Copy that. Hangar, ready for launch. Takeoff approved, Baron 2. You have the ball. Ready and hold on as you're launched off the deck of the carrier. Se prepare e segure enquanto você vai pro lançamento de fora do deck. We want you to not only decide how you play the game, but to feel as if the people you interact with are A gente in quer that não world só que with you. você jogue o jogo, mas que as pessoas que estão interagindo com você, que você tenha realmente uma relação com aquelas pessoas. Like a lot of other weapons in Gemini's arsenal, it has a higher rate of fire than most guns of its type. We're working to support a feel of authenticity through world traversals, running, jumping, A gente está and esperando suportar todo tipo de diversidade, interactions with objects tanto in the quanto em interação de environment. objeto quanto em movimentação, para que você possa correr, deslizar e realmente se sentir dentro do jogo. Solid weapon gameplay Gameplay and sólida enemy reactions, de tiro e reação dos NPCs, as well as combat realities. assim como realidade de combate, assim como o mau funcionamento, por exemplo, de armas. Or in close encounters of the more Ou lethal kind. encontros mais letais, assim. Ooh, that's gonna hurt in the morning. As we continue to focus on the quality experience, we've been working closely with our art teams, and it's been exciting to see their environments Assim, come a to partir do life momento que a gente alongside quer us. que isso tenha um suporte maior para os players, a gente também quer dar vidas a essas diferentes localizações desses ambientes. Polish phase for my teams means making huge advancements in the quality of our characters and environments. We've established our standard with recognizable characters like Mark Hamill, Gillian Anderson, and Gary Oldman. And we're now applying this to the rest of the cast and identifying any remaining tech A gente focou nesses três personagens e a gente quer fazer com que esses três personagens reajam, assim como todo outro cast, todo o elenco de personagens que a gente tem. Locations of varying scales and styles. We shared glimpses of several environments before, and there's still Ainda tem plenty muito out there for you mais to ambientes para vocês escolherem e diferentes One of the main tipos challenges de the ar art que eles teams have to passam. face during the development of Squadron 42 is ensuring the visuals are E complementary também to que the os visuais narrative eles of the sejam script. complementados assim que a narrativa do The mood jogo and feeling of the procede. space is just as important to us as it is making sure we hit the visual quality that CIG A gente has também tem become que known perceber for. o quão avançado a gente conseguiu chegar nessa qualidade de visual dos jogos e do CIG, que são os efeitos cinematográficos. I would have to add you to our system to give you override permissions, and there's a lot involved in that. It won't happen quickly. Okay, we'll figure something out. Everything you see during Tudo the que você campaign has vê, been heavily inspired by the classics tudo of que você vê 70s and dentro da 80s campanha sci-fi, but with a foi modern inspirado twist. em tudo We want da everything cultura you see to de feel ficção like it has a científica. soul, its own personality, and tells of a history long E isso before tudo you conta uma arrive. história bem antes de você chegar no mundo do Esquadrão 42. Crafting interesting flight spaces and their connecting tissue has been one of the more A unique conexão challenges we needed to dessas overcome for localizações Squadron. especiais Developing our foi os VDB momentos mais tech difíceis de blends conectar seamlessly enquanto no between nosso tighter trabalho. traversal spaces
and into wider space vistas and planets has proved incredibly difficult but rewarding, ensuring that Squadron flows seamlessly. Mas por mais que isso tenha sido difícil, a gente conseguiu gerar isso um procedimento natural. Que você move pela região, você não encontra nenhum tipo de load ou travamento, e você consegue jogar com mais naturalidade. Whether we're working in a dirty engineering vent or navigating the debris of a E assim dying como star, falamos antes, a gente wondering tentou what may dar be around aquela that next sensação de corner, ambientes or even who may live diferenciada. there, how Como se would você they have tivesse, survived, por exemplo, what state of um mind ambiente may mais they be in. turbulento. Você sentia aquela turbulência num ambiente mais calmo, como por exemplo uma localização abandonada, em que tudo está mais silencioso e mais sutil. We've worked closely with our social teams in delivering a cohesive social experience when you're taking some downtime from our refined flight and FPS missions, or even missions A of the gente more também eerie kind. trabalhou com o nosso time para que cada tipo de missão tenha o seu tipo de diferenciado de dinâmica, e sejam essas missões de combate, sejam essas missões mais tranquilas, ou sejam essas missões diferenciadas. We'll be introducing new space stations on a massive scale, all brought together and A designed gente to be as criou tangible também as possible. essas estações espaciais em escala massiva para que tudo fosse tangível e tudo fosse visto ali naturalmente pelo player, de que ele conseguisse ver essas mudanças e esses objetos de uma maneira procedural e uma maneira tranquila. Como você pode ver hoje, os times estão trabalhando duro para manter a qualidade e todo o efeito visual do Esquadrão 42. Agora você está perguntando quando eu poderia jogar isso. When we have the locked release date, you will be the first to know. Now we're in polishing phase on Squadron 42. You will start to see a lot more things coming to Star Citizen, as well as overall progress on the persistent universe. Enquanto a gente tiver esse lançamento, vocês podem ter certeza que vocês vão ser os primeiros a saber. We want to make sure Squadron 42 delivers on the promise of being this generation's wing commander. Now, even though there's only a few of us in this video, I'd like to extend a big E eu thank só you queria dar to all um our grande staff around the agradecimento por globe. toda a nossa staff e toda a equipe que trabalhou isso e que trouxe o Esquadrão 42 à vida. Obrigado por sua paciência, obrigado pelo seu suporte. To paraphrase Admiral Bishop, when people ask, what did you do in the development of Squadron 42? You can look them in the eye and say, I held the line. Estou orgulhoso de estar aqui com vocês. Obrigado por fazer esse jogo acontecer. Caralho. Isso tá fazendo ficar muito emotivo. Thank you so much. It's been definitely a long time coming. We're, as you can see, Realmente demorou muito tempo, como vocês viram naquele vídeo, para trazer essa gameplay do Esquadrão 42. A gente tá muito orgulhoso que a gente conseguiu. Enfim, de qualquer jeito, a gente tá muito orgulhoso. So I can't wait for you guys
Não posso esperar pra você jogar. Não vou dizer quando, mas... I'm not going to say when, but anyway. And anyway, we A gente meio kind of que spent the time to utilizou nosso tempo pra craft something that's that beautiful, with trabalhar as isso em much todo tipo attention de to detail and detalhes, love com todo o without your suporte de guys' vocês, support. por conta do Just suporte like de we couldn't be vocês. building the universe Star A gente Citizen não without your guys' não teria support. conseguido So sem I vocês. am, on my Eu side, sou muito incredibly agradecido por isso. grateful, as is everybody at CIG, E obrigado a for todo your mundo pelo continued support, suporte, because we're por estar building, construindo I mean, esse universo a dos universe of sonhos, dreams, assim. and E essas histórias dos stories of sonhos. dreams, and it's a really É uma coisa maravilhosa de estar fazendo. Então, obrigado a todo mundo aqui, todo mundo assistindo e todo mundo que apoia o StarCitizen e o Esquadrão 42. Muito obrigado, pessoal. And then I'd like to call out everyone that's put the show together here. It's been E eu só queria chamar todo mundo que colocou, que conseguiu colocar tudo isso junto, organizar essa apresentação para vocês, todos os pessoal de comunidade, do marketing, os voluntários, todas as empresas que a gente conseguiu juntar aqui para toda essa arquitetura que a gente teve aqui. Então, obrigado a todos. Desculpe se eu não chamei todo mundo pelo nome, mas é porque tem muito nome para chamar. Obrigado muito pelos devs, programadores que trabalharam muito para conseguir essa apresentação para você. Eles realmente amam o que eles fazem, eles têm uma paixão por fazer isso para vocês. Então eu diria que agradeço a todos, eu estou muito ansioso do que a gente vai encontrar no futuro. Toda a tecnologia de fundação, todo o streaming, todo o server meshing. Eu estou realmente muito ansioso para 2024 e além. E de qualquer jeito, muito obrigado por apoiar, vejo vocês no universo. E obrigado por vir aqui para compartilhar isso com a gente. Que da hora, hein, pessoal? Pô, galera, uma salva de palmas aí pro Conts, gente. Que é isso, né? Que proporcionou aí a tradução simultânea aí pra todo mundo, tá? Muito foda. Aguentou aí falar sem parar durante 6 horas direto, 2 dias direto. Valeu aí, viu, Conts? Eu tava mutado aqui, eu tava escutando lá e valeu aí, viu, Conts? Que isso, tamo junto. Obrigado, demais. cara. Pessoal aí, ó. Nossa, foda pra caralho, hein, gente, ó. Se não fosse o Conts, não teríamos, né, essa tradução simultânea de alta qualidade aí. Brabo demais, viu, galera? Muito, muito brabo. Isso, ninguém imaginava isso. Favor, né? Tamo junto, muito obrigado. Ninguém imaginava esse tanto de novidade, gente. Ninguém imaginava que teria... Não, eu tô chocado, eu tô chocado. Eu tô chorando. Eu tô chorando. Eu quero um lenço. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Vocês vão entrar no game? Uhum. Eu tô vamos jogar. Depois dessa aí tem que jogar o jogo, senão... Não, depois dessa porrada aí na minha cara, né? Ó. Eu vou no banheiro ali, ver se eu acho algum pedacinho da minha alma em algum lugar. Traz um lenço que eu tô chorando, por favor. Valeu aí, Eric. Eu que agradeço vocês pela paciência. Gente, desculpa o engasgozinho que teve aí. Pelo jeito, foi um problema aí referente à operadora que bloqueou o IP da Twitch. Tá, a operadora faz isso. O VPN aí, queria agradecer a todo mundo, tá? A operadora? Bloqueou o IP da Twitch. Que vacilo, cara. Só pode ser, é a única explicação. Graças ao Bubu aí,
emprestou a VPN dele, foi possível a gente continuar a live aí na qualidade máxima possível, tá? Obrigado, Bubu, também, tá? Pelo apoio, viu, Bubu? Para, Bubu, eu tô chorando nisso aqui, e nem tá falando outras coisas, nisso? tá, gente? Cybertech aí também, fazer um live aí também. Olha ele falando que o jogo tá pronto, velho. Eu tô chorando, falando, para. Sim, o jogo tá Não, pronto, o que gente. mais Tá sendo eu fiquei polido. chocado. Para você também, Hugo. O que você ia falar, Contos? Mano, foi. Tem até um momento ali que tava passando o vídeo, né? Eu mandei o Google, tô ficando rouco. Eu tava bebendo água aqui do lado, tá ligado? Por que eu não tô escutando a voz do Cyber, velho? O quê? Ué? Como Ah. assim? Ah, tu me mutou. Ah, aquela hora que seu microfone começou a chiar. Desculpa, mano. Porra, desculpa. Parabéns. Vou embora, tchau. Cara, mas foi divertido. Não foi perfeito, mas foi divertido. Do Discord. Só um minutinho, pessoal, que eu vou banir o Hugo aqui. Eu vou sair. Eu sabe, ninguém tá com coração bom aqui. Eu vou sair. O coração de todo mundo tá fora da boca, cara. Não, eu tô comendo essa pipoca aqui de nervoso. Mano, eu tô chorando por conta de um Deixa eu jogo. aumentar o volume de vocês, que eu tinha baixado a aumentação, agora sim. Cara, muito foda, gente. O Bubu tá Muito chorando foda. também? Quer um lenço? Mano, o que eu ia falar é que me deixou chocado ele falar que espera colocar tudo isso até o final de 2024. Tipo, tudo que a gente viu, tudo. Pois é. Tudo, ó, lembrando, tudo O na Punks live. viu. Não o Esquadrão 42. O Esquadrão 42 vai vir depois. Né? O jogo tá pronto. Tá pulindo. Eu chuto 2025, velho. E dublando, né? E a dublagem. Eu chuto 2025 isso aí, velho, o Esquadrão. Agora, as novidades, as implementações que vocês viram, gente, de som, de imagem, tudo que vocês viram de novidades, tirando a parte de construção de base, tá? A construção de base vai começar o desenvolvimento em 2024. Em 2024, Então, assim, tirando construção de base, o resto que vocês viram, e obviamente tirando os 42, o resto vai vir gradualmente ano que vem, tá? Então, ano que vem teremos praticamente um novo jogo, velho. E teremos uma CitizenCon pra dar na nossa cara de novo. 13. Não, eu tô em choque, cara. Eu tô... Meu Deus do céu. Eu tô tentando lembrar minhas lágrimas aqui de emoção. Não. Ô, Eric, hoje foi o último dia da CitizenCon, tá? Hoje foi o último Amém, dia da né? CitizenCon. Imagina, mais 3 dias aí de CitizenCon. É. Não, mano. Mas terça-feira a gente volta aí fazendo live de novo. A live não vai acabar não, viu, gente? Daqui a gente vai abrir o jogo. Esperando só a alma voltar aqui. Aí eu já vou abrir o jogo. Esperando só o negócio voltar pro corpo aqui, a sanidade mental, né? Moça, amanhã eu vou trabalhar no serviço chorando, pensando no Esquadrão 42. Eu vou estar lá repondo as coisas chorando, assim. Eu queria estar jogando aquele jogo. Esse Esquadrão 42 é tipo o modo história do StarCitizen, né? É. Cara, se eles implementaram tudo lá, não vai demorar muito pra eles implementarem aqui, como ele falou, né? Vai ser gradualmente durante o ano que vem. Mas, tipo, implementar tudo isso num ambiente que é online e é vários jogadores ao mesmo tempo, fazendo várias coisas em lugares diferentes ao mesmo tempo, velho. Serve e mexe, gente. Então, isso que eu ia falar agora, Hugo. O que mais me deixou chocado também continua sendo o dia de ontem, que é quando ele falou serve e mexe lá, e que o personagem, quando ele não tá numa certa região que ele não precisa ser renderizado, ele desaparece daquele servidor. Cara, então aquilo é uma loucura. Mano, vocês vão ver os seus FPS, a performance do jogo. Vai aumentar demais. Todo mundo tá morrendo de medo, mas assim, vocês vão pensar pela lógica. Os caras vão adicionar qualidade, toneladas de mecânica, toneladas de coisa, sem fazer a otimização? Não vão, velho. Eles vão trazer isso tudo aí de uma forma bacana, cara. Os caras criaram tecnologia nova, gente. Não existe no mundo nenhum jogo que tem um server mesh e funciona daquele jeito, velho. Você vai proporcionar, cara, uma coisa assim Não, que você aquele não vai que ver. ele mostrou ali, o 30K,
E depois voltando, como tudo tava, velho. Olha aqueles bonudos aí, que lindo. Eu mandei pare pro Cyber. Eu tô abrindo o jogo ainda, eu tô em choque, cara. Tô abrindo o jogo aqui. Eu vou entrar num servidor aqui, você dá join, Hugo? Você quer que eu espere? É melhor esperar você. Não, entra aí que eu dou join. Continua aí. É porque minha nave foi em Pound lá em área 18, eu nem sei porque eu fui pra lá. Ó, tem uma atualização aqui no Launch, deixa eu ver isso aqui. Eu ia comprar a nave lá. Será que o Esquadrão 42 tá disponível pra comprar? Um sonho. Opa! Não, Ele teria falado, eu acho. É só o vídeo. Sonho. Que susto, cara. Calma aí também, né, Hugo? Reporta o cara aí. Ai, é só o jogo. Não, dessa vez pode banir o Hugo do Discord. Vamos, bane. Tira. Mas, gente, demorou a carregar, eu achei que era o que eu posso fazer. Brincadeira. Ó o Matheus falando no chat. Esse Hugo é perigoso, hein? Ele brinca com o coração das pessoas. Calma, Hugo, acabou o evento agora. Ô, gente, mas pelo amor de Deus, na hora que a operadora bloqueou o IP da Twitch, velho. Só a Twitch tava lenta, eu executei velocímetro, tava lá no talo o velocímetro. Isso aí, por quê? Alguém